Boa tarde a todas e todos. Mais uma segunda-feira, né, aqui do nosso grupo virtual de estudos em teatro do oprimido. Eu sou Lico Turli e vocês leram aqui toda a equipe que está conosco na organização. Eu nunca falo o nome para não esquecer de ninguém, então a gente publica aqui, né, na nossa abertura. E eu estou muito feliz por mais um dia vivo, né? Apesar do Bolsonaro, eu estou aqui, nós estamos resistindo, estamos nos organizando. Mudaram. Esse grupo aqui, ele começou lá atrás, né? Como vocês sabem, quem não sabe o que está passando por aqui hoje, a gente começou logo que a pandemia chega ao Brasil, começamos no dia 23 de março, se eu não me engano, de 2020, né? Nós entramos aqui, e aí a gente leu primeiro o Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, depois nós lemos O Arco-Íris do Desejo, e, por último, nós lemos o Estética do Oprimido. E aí a gente ia trabalhar com jogos e exercícios para atores, né? Jogos para não atores, quando a gente fez um bate-papo com o Richard Schechner, num outro grupo de estudos, né, de teatro preto, de teatro negro, que eu trabalho, que eu atuo. E aí o Schechner falou, pô, ótimo aí que vocês estão fazendo. E aí eu comentei, né, sobre o teatro oprimido, sobre o Boal, e ele falou, que pena que aqui na internet nós só temos dois sentidos, a visão e a audição. Eu sinto uma falta danada de sentir o cheiro da comida de Salvador, do toque, do abraço, dos outros sentidos, né? Aí depois que ele falou isso, a live acabou com ele e a gente conversou aqui no grupo. Eu falei, gente, se a gente for trabalhar com livros jogos, a gente vai trabalhar só com duas categorias, vai conversar muito, mas sobre duas. Não vai dar para trabalhar com as outras três. E a gente já estava cancelando, né, o projeto, ia dar um tempo, quando, acho que foi a Luana, a Simone, acho que foi a Luana, ela falou, não, espera aí, do jeito que está a política no Brasil, a gente tem que trabalhar com o teatro legislativo, porque ele é, de uma forma ou de outra, a concreção maior, né, da proposta do Boal, que é o teatro legislar, o teatro mudar a realidade, mudar a lei. Então, nós fizemos isso, começamos, hoje, se eu não me engano, é o nosso 9º encontro desse livro, do Teatro Legislativo, e a gente tem nosso convidado de hoje, que é o Gel Brito, que está aqui, e que eu vou chamá-lo aqui. Gel, chega mais. Cheguei. E aí, a gente sempre chegando aqui meio na correria, né? Então, quero agradecer muito, Gel. O Gel, ele vai falar, né? Cadê o currículo do Gel? Estava aqui. Ops. Espera só um minutinho, Gel, que hoje eu estou meio enrolado aqui. Beleza, tranquilo. A minha internet. Onde é que está aqui o meu? Espera aí, um segundo. Eu estava na minha mão aqui agora, eu fui mexer, e não sei onde foi que eu pus, mas tudo bem. Eu sei basicamente quase tudo de cabeça. O Gel, ele é sociólogo, ele tem um mestrado em artes na UF, Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano, né? E ele tem a dissertação dele
que eu acho incrível, está virando livro, eu não vou dar spoiler, mas o Gel vai falar um pouquinho aqui para a gente. Ele foi buscar, né, todos os, digamos assim, todos os pensamentos, pensadores, que de uma forma ou de outra o Boal cruzou, encontrou alguns pessoalmente, outros contextualizando essa ideia desde pequenininho até bem mais tarde. O Gel também, ele participa desde o início do mandato político-teatral Augusto Boal e ainda hoje está no Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, daquela época o Gel é o único que ainda está, né, no CTO. E o Gel também, junto com o Julian, fundou a Escola de Teatro Popular, a ETP, que é um projeto que eles desenvolvem no Rio e no Brasil todo, mas em parceria também com a Argentina e outros países. Então, Gel, queria que você desse um alô para a galera que já está aqui no Zoom e um alô para a galera que está lá no YouTube, né? Ele não tem como entrar direto aqui por causa do número de pessoas que cabe, mas já tem aqui mais ou menos, sei lá, as 80 pessoas. Galera, já chegou 48 por aqui, no YouTube mais um montão. E aí, Gel, bem-vindo, boa tarde. Quem é você? Quem sou eu? Essa é a pergunta mais difícil que tem, né? Nossa, aquela eterna dúvida. Então, um prazer estar grande aqui com vocês, com pessoas que trabalham, que gostam, que estudam sobre teatro oprimido, né? O Nico já deu adiantada aí. Sou Gel Brito, eu sou o último dos dinossauros do CTO, né? Estou sobrevivendo ali. A gente conseguiu agora, milagrosamente, uma renovação da Petrobras, então a gente vai dar continuidade a um projeto que a gente... Na verdade, a gente começou fazendo Teatro Oprimido da Maré, que foi a primeira versão, da primeira vez que a gente foi apoiado pela Petrobras em 2013, se não me engano. E depois a gente renovou. Alô? Gente, fecha os microfones, por favor. Ou então vou pedir a Luana para fechar o microfone da galera. Vai, continua. Depois um circuito Teatro Oprimido com grupos na cidade do Rio, e agora a gente está com Teatro das Oprimidas, que é um projeto que inclui o Rio e 5 ou 6 municípios: Caxias, Nova Iguaçu, Macaé, Maricá, Itaburaí e Niterói, se eu não me engano, né? Então, está dando uma sobrevida aí para o CTO, mesmo com toda a situação que a gente está tendo aí. Gente, feche o microfone, por favor, quando vocês entram. Tem que entrar fechando o microfone. Bem rapidinho, uma coisa que eu gosto muito quando vocês têm os projetos é a publicação da revista Metaxis, que é a revista oficial do CTO, onde vocês publicam sempre as mais recentes pesquisas, práticas e investigações. Está previsto nesse novo projeto a revista também? Está prevista. Eles são um projeto também, mais ou menos... O perfil é muito semelhante ao anterior, são 24 meses, e aí, no final desse vídeo, que na verdade a gente começou, né, porque a gente não está podendo fazer como a gente gostaria de fazer, obviamente, né, presencialmente e tudo mais. Então a gente já começou no virtual, então já está tendo algumas oficinas virtuais até nesses municípios, que a ideia é manter os grupos que a gente tem e ampliar para esses municípios. Então a gente começou mais ou menos oficialmente em maio, junho, então a princípio... Maio de 2023, né? A gente está lançando essa revista, talvez um pouco antes, muitas vezes a gente aproveita o março, né? O 16 de março, que está homologado agora como Dia Internacional do Teatro Oprimido, mas com certeza vai ser no primeiro semestre de 2023, vai estar saindo essa revista, e a gente aceita artigos dos mais diversos pesquisadores, atuantes, militantes do Teatro Oprimido, né? A gente, quando está chegando a gente faz artigos do próprio projeto, mas também de outras atividades do Teatro Oprimido que existem atualmente. Maravilha, Gel. Então fala um pouquinho aí, né? Como era que você tinha cabelo e eu também, na nossa época, eu era Rastafari, e se o Gel permite, o cabelo do Gel batia na bunda. Cabelão. Na bunda era grande mesmo, era lá embaixo, era um cabelaço. E eu era Rastafari, gente, também. Então, Gel, naquela época, como foi que você conheceu o TO, o Boal? Como foi a tua aproximação? Então, minha aproximação com o Teatro Oprimido, assim,
eu sempre quis fazer. Eu morava em Brasília, mas eu sempre vinha para o Rio, porque meus pais são. Minha mãe é do Rio, minha mãe era do Rio, né, eles faleceram, e meu pai era lagoano, mas eles moravam no Rio, e aí se casaram, foram morar em Brasília. Meu pai foi trabalhar logo no começo de Brasília, então a gente sempre vinha para o Rio, sempre tinha as férias. Naquela época eram 4 meses de férias, né, professor, e ele era taquígrafo do Senado, então eram 4 meses também, então era uma maravilha. A gente passava 4 meses no Rio e 8 meses em Brasília. E aí eu quis fazer teatro, sempre queria fazer teatro, e em Brasília, na época, não tinha tanta coisa assim, aqui no Rio, aí eu comecei a fazer teatro até no tablado, na época eu nem pensei, nem sei porque, assim, já tinha faculdade de teatro, mas eu pensava no tablado, talvez porque a Maria Clara Machado, ela era minha tia distante, assim, ela não era um tio meu muito próximo, era a cunhada, a irmã dele, né, era casada com o irmão da Maria Clara Machado, enfim, tio, assim, naquelas de tabela, né? Então, conheci a Maria Clara, conheci um pouco o tablado, comecei a fazer tablado, e sempre com essa vontade de fazer teatro e fazer política. Então, eu fiz na faculdade, na verdade, fiz ciências sociais. Então, comecei fazendo ciências sociais na PUC, e aí fui fazer tablado, e aí no tablado tinha um professor, que é lá da Unirio, né, você deve conhecer com certeza, que é o Ricardo Kozlovski, que dá aula até hoje lá. Uhum. Ele, um belo dia, ele falou assim, ó, semana que vem a gente vai fazer teatro invisível. Aí eu falei assim, caramba, porra é essa, né, assim, né? Aí eu, na época, eu era um bom estudante, não tinha Google, não tinha Goebbels, não tinha nada disso, né? Eu fui lá perguntar para ele, Ricardo, o que é teatro invisível? E ele era um bom professor, né? Imagino que ele ainda seja, falou assim, pesquisa. Não respondeu, não mandou, jogou a bola para cima. E aí, na época, eu ainda era um bom estudante, né? Aí fomos na velha biblioteca, na época era biblioteca mesmo. Aí fui lá na biblioteca, aquelas fichinhas lá, Teatro Oprimido, Augusto Boal. Fui lá, peguei, comecei a ler, falei assim, caraca, é isso aqui que eu quero fazer, é esse teatro que eu quero fazer, porque juntava justamente a política com a arte. Uhum. E aí, isso já era 89, já era após um pouco a campanha do Lula, 90, CTO já estava, você já estava, já fazia parte lá do CTO, a Silva Balestrelli também estudava, fazia mestrado, alguma coisa na PUC, não lembro, mas ela tinha uma relação com a PUC, então também conheci ela lá na PUC, e aí era você, a Silvia, a Claudete, a Valéria E o Luiz, né? Luiz. Então aí eu procurei o CTO, e aí comecei a fazer as oficinas do CTO, e daí não larguei mais, né? Chato ali, carrapato, não larguei mais do CTO. Aí daí que começou todo o processo de estar junto com o CTO, desde 90. A primeira atividade que eu participei foi daquele Terra e Democracia. Né? Sim, do Betinho. Que o Betinho fez e tal, um evento bem grande debatendo sobre reforma agrária, e a gente fez várias peças, fez Teatro Invisível, fez aquela... Foram dois, já, do Aterro do Flamengo ou de Niterói? Você foi lembra? no Aterro do Flamengo. Foi no Aterro do Flamengo. Primeirão. Uhum. Foi o primeirão, A gente fez Teatro Invisível da usina nuclear, que a usina nuclear, né, fazia um enterro na praia. Isso. Várias atividades que a gente fez naquela época, eu lembro. Maravilha. Então a gente agora vai ler rapidamente não, vai ler 2 páginas. Julivan, fecha o teu microfone, Julivan Santana, por favor. Fecha o teu microfone, Julivan. Nós vamos ler agora aqui, continuando, né, o livro. A gente já leu o histórico, nós já lemos a proposta, a realidade, depois nós entramos na estrutura do mandato, depois a gente leu no outro encontro, se eu não me engano, o espetáculo, que aí o espetáculo, o próprio Boal no livro, divide, né, em algumas sessões. Então ele dividiu em dramaturgia, encenação, interpretação, imagem, som, e agora, se eu não me engano, hoje vai falar já nos grupos, né, o Teatro Oprimido e os grupos. E aí eu ia pedir aqui para o Rafael, não sei se é você, se é Luana, Rafael, para projetar estas páginas, e queria saber quem aqui do nosso grupão virtual gostaria hoje de ler. A gente já teve pessoas do Espírito Santo, William, a Thaisa, que é da equipe, leu lá de Cuiabá, Luana, lá de São Paulo, já leu também. Quem hoje está a fim de ler, gente? Teve também Salvador, desculpe. Rosa, de Salvador, Rose, também, de Salvador, leu. Alguém aqui quer ler? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2.
Eu quero ler. Oba! Maravilha! Diretamente do Rio de Janeiro, Bianca Pimenta. Obrigado, Bianca. Então, Luana, quem é que está projetando? É o Rafael? Tá. Então, olha só. Rafael, acho que tem que puxar só um pouquinho. Dá para você ler assim, Bianca? Eu estou lendo, estou vendo aqui só uma parte só. Vê agora. Melhorou ou puxa mais um pouquinho? Espera que ele está dando uma ajeitada sim. Lá. Dá para ver os 5, o espetáculo e a comunidade? Sim, está dando. Então é contigo, Bianca. Vamos lá, pode ler. O espetáculo e a comunidade. Numa comunidade, uma participante pediu que fizéssemos cartazes anunciando o espetáculo e queria distribuí-los não apenas no morro, mas na Praia do Leme, perto de onde moravam. Não queria que, inesperadamente, sem aviso prévio, os atores interrompessem outras atividades comunitárias e apresentassem seus espetáculos. Queria publicidade. Poderia parecer vaidade. Não era. Ela queria dar significado ao evento, marcando data e hora para apresentá-lo, nomeando os atores, anunciando o título da peça. Não queria que o espetáculo pudesse parecer uma atividade a mais. Queria o respeito dos vizinhos e queria assumir a... Espera aí, Bianca, houve algum problema aqui. Espera só um minutinho. Ok, Bianca, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, Bianca, desculpe, fui eu que te mutei. Eu fui mutar outra pessoa e andou e foi você. Sem problemas. Não poderia parecer vaidade, não é isso? Isso aí, perfeito. Poderia parecer vaidade, não era. Ela queria dar significado ao evento, marcando data e hora para apresentá-lo, nomeando os atores, anunciando o título da peça. Não queria que o espetáculo pudesse parecer uma atividade a mais. Queria o respeito dos vizinhos e queria assumir a responsabilidade. Quando o espetáculo se abre para a comunidade, esse é um momento importante, um passo adiante. Se os ensaios já são uma atividade política, os cidadãos falam de si mesmos e tentam localizar suas opressões, entendê-las através da estética, os espetáculos são um momento de comunhão social, em que os demais membros da comunidade são convidados a participarem dos debates, sempre usando a mesma linguagem teatral. São também importantes os diálogos intercomunitários, em que os participantes de uma comunidade se apresentam para outra, que intervém nos fóruns das peças. Às vezes, estando-se de fora, pode-se ver melhor, como quando um integrante do Sênum, visitando o Chapéu Mangueira, encontrou uma solução na qual ninguém tinha pensado. Se convencer uma sociedade filantrópica a intermediar a concessão de verbas federais era impossível. Pelo trabalho não remunerado que isso acarretava, nada impedia que essa e outras comunidades criassem a sua própria sociedade filantrópica com essa finalidade. O que foi feito com a ajuda dos assessores do nosso gabinete. Além dos diálogos, é importante, no nosso caso, pelo menos uma vez por semestre, fazermos festivais que têm como uma primeira finalidade permitirem o contato de cada comunidade com a maioria ou com todas as outras, e destas com a população. Esses festivais são realizados via de regra no Aterro do Flamengo, o fogo e a teatralização da rua. Muitas vezes, especialmente em casos de comemorações ou de manifestações, é necessário teatralizar as ruas, a praça. Algumas medidas espetaculares devem ser tomadas. Em Ipatinga, no aniversário da invasão do Sindicato dos Metalúrgicos, mostramos uma cena, nós e um grupo de atores alemães que estavam conosco estagiando, em que essa invasão era simbolizada por bolas de fogo feitas com jornais e as barricadas com os pneus em chamas. Na procissão que fizemos pelas ruas até as escadarias da Assembleia Legislativa, fizemos a lavagem das escadas, simbolicamente a lavagem da corrupção, como na Igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia, todos os anos lavam-se os pecados,
e usamos o fogo para queimar as urnas da desonestidade. Em frente ao Hospital Souza Aguiar, fizemos o desfile dos sem terras carregando um cadáver, boneco de pano, cantando Funeral do Lavrador, Chico Buarque e João Cabral de Melo Neto, atiramos fogo ao boneco. Em solenidades com a entrega da medalha Pedro Ernesto ao bispo Dom Mauro Morelli, usamos velas em uma procissão, como também na sincrética missa cantada pelos mortos do massacre dos Yanomamis. Tem bolinho lá na mesa, Léo. Fecha o microfone, gente. Olha o bolinho aí que a gente está ouvindo aqui. Ok? Acho que era até a 116 mesmo, né, Lico? É até essa mesmo. Obrigado, Bianca. Ok, Rafael. De nada. E aí, Gel? Como é que foi? E aí, como é que começou o mandato? Como é que você atuava, funcionava? O que esse texto, de uma forma ou de outra, te lembra, né? Para você, como é que foi o mandato, tua percepção, Gel? Então, esse texto, para mim, ele é muito próximo, porque até esse é o grupo que eu trabalhava diretamente, né? Que é o grupo do Chapéu Mangueira, né? Que a gente fez uma peça, na verdade, a gente chegou a fazer 2 peças com esse grupo. Uma peça que foi sobre a questão das chuvas, né? Porque toda a comunidade, né, Morro, geralmente, aqui no Rio de Janeiro, tem esse problema ainda hoje, né? Assim, acho que menos, mas ainda tem, né, da estrutura das casas, e naquela época, no Chapéu Mangueira, não sei como é que tá agora, que tem tempo que eu não vou lá, tinham casas, assim, feitas, assim, quase... O pessoal fala do Vic Muniz, né, assim, desse trabalho, de juntar, assim, o cara da favela fazia o trabalho do Vic Muniz, assim, na própria casa, porque pegava um pedacinho de cada coisa ali, ia juntando. Eu lembro que tinha umas casas lá, assim, que eram... Você tinha que tirar foto para ir... O MoMA, o Museu de Nova York, ia adorar, assim, ia ser fantástico. Então eram casas muito, e ao mesmo tempo muito frágeis, né? Porque eram pedaços de papel, de madeira, de tudo junto. Então a gente fez uma peça debatendo essa questão que sempre tinha, né? Volta e meia no Rio, né? Chuvas do verão. Sim. Sempre tinha esse problema. Eu lembro até da música, tinha os menininhos que fizeram, eles cantavam, né? Porque em comunidade, quando você chega em comunidade, o que tem mais é cachorro e criança, né? Você chega lá fazer teatro, a galera chega a cachorrada, chega a criançada, já quer ver o que está acontecendo, novidade, o que é isso. E aí tinha uma música que era desabou, a chuva caiu, o barraco desabou. Eu sou péssimo de música. E a molecada, a música fácil dessa, né? A molecada cantava isso, a gente andando assim na favela, a molecada saía cantando essa música. Eu olhava pra gente, mas vai cantar. Ainda mais comigo, né? Branquelo, daquele jeito, entrava assim, ó, né? Todo mundo já sabia que eu era de fora. A gente tinha uma figura lá, não sei se o Lico vai lembrar dela, a Cida, né? Que era uma figuraça. Cida. E ela, assim, de 10 palavras que ela falava, 9 era gíria. E 8 eu não entendia, porque eram gírias, assim, da favela mesmo, entendeu? E aí, eu me lembro quando às vezes tinha uns gringos e vinham visitar a gente, né? Vinha o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, e aí eu tinha que ficar traduzindo. Na época, eu não sabia tanto inglês ainda, mas mesmo assim, eu não entendia o português que ela falava. Aí eu falei, como é que eu vou traduzir para esse cara aqui? Mas a Cida para quem quer conhecer, pensar, não sei se vocês já viram um personagem do Matheus Arcimbar, que o Matheus Arcimbar conheceu ela, e ele mesmo fala num documentário que pegou muito, sugou muito dela, e tem um filme que ele faz de favela e tal, que ele pegou muito a própria Cida, é muito engraçado. Tem um filme, inclusive, do Eduardo Coutinho, né, Babilônia 2000, que eu até participei apoiando, que ele faz uma filmagem não Chapéu Mangueira, e a Cida aparece ela na entrevista. E aí, essa pessoa toda articulada, super engraçada. Eu lembro uma vez que a gente estava descendo, porque o Chapéu Mangueira, para quem não é do Rio, né, tem o Leme, que é a praia, e aí você tem que subir uma ruazinha, e aí chega na favela. E aí, de cara, sempre tinha uma PMzinha ali, uma patrulhinha, né, aquela Fusquinha, né, como é que chama o Fusquinha? A gente chamava mesmo? Era Besouro, né? Esqueci o nome agora. Ficava ali na portinha. E aí um dia eu estava descendo, né, eu também tinha um Fusquinha, a cabeleira toda que o Lico falou, imagina, o cara no Fusquinha com a cabeleira descendo da favela. O que esse cara foi fazer lá?
né? Aí, tô passando a rua ali, a polícia vem, aí tava eu e tava a Cida do lado, assim. Aí o policial parou a gente e falou assim, aí, me dá aí o negócio que você comprou aí. Aí eu falei assim, não, mas eu não comprei nada não. Pô, como que você não comprou? Eu vi que você subiu ali. Eu falei, não, eu subi lá e tal. Então, você ficou lá um maior tempão. Eu falei assim, deve ter ficado umas 2 horas, tava lá, tava ensaiando. Aí, ensaiando? O que você tá ensaiando o quê? Não, tava lá dando aula de teatro. Aí o policial começou a rir, né? Aula de teatro. Tu quer me enganar? Aí a Cida ficou puta, tava do meu lado, falou assim, ué, qual é o problema? A gente não pode fazer teatro, não? Só porque a gente é da favela, não faz teatro? E aí começou uma discussão, eu no meio, o policial aqui do lado, a Cida aqui, qual é o problema, não sei o quê, não, aí o policial, não, então vai embora, né? Então essa era a Cida. E a gente tinha várias figuras, né, nesse grupo, e essa senhora que o Bol tá falando aí, era a Dona Agostinha também, a Dona Agostinha que era uma figuraça, era uma senhora. Eu soube recentemente, ela faleceu, ela já era uma senhora na época, ela fazia artesanato, ela articulava também a comunidade. A gente sempre, quando vai criar um grupo, né, na comunidade, a gente pega as pessoas ali que têm essa relação já comunitária, né, porque a gente não vai ensinar a comunidade a se organizar, pelo amor de Deus, né. Então a gente vai justamente aprender com eles. Então nesse processo, essa Dona Agostinha, ela era uma referência na comunidade. Eu lembro também outra história, só para pontuar, que na época ainda a gente, hoje, né, no Rio de Janeiro é milícia, né, não tem nem mais quase tráfico praticamente, mas na época ainda tinha o tráfico, não é que um é melhor que o outro, né, são diferentes, né, só deixando bem claro aqui, mas você tinha uma relação do tráfico com a própria comunidade, então as pessoas eram da própria comunidade, geralmente o garoto que nascia ali e tal, né, e acabava sendo aproveitado pelo próprio tráfico. E eu me lembro que a gente estava andando na favela, estava eu, Dona Agostinha, e aí um garoto de 14, 15 anos, assim, com várias armas, né, tava assim na boca, né, tipo um Rambo, né, só que de 15 anos, com aqueles senhores de bala, né, que faz um X, assim, metralhadora, não sei o quê, cara. E aí ele chegou e falou assim pra mim, onde é que você tá indo? Aí a Dona Agostinha olhou pra ele e falou assim, você não tá vendo que ele tá comigo, seu moleque? Aí aquela cena surrealista, né? Porque você via uma senhorinha de 60 anos pagando geral para um moleque com 50 armas, granada e o caramba 4, eu ali parado assim, sem entender nada, e aí o moleque assim, desculpa, Dona Agostinha, desculpa, eu não vi que ele estava com a senhora, eu não vi que ele estava com a senhora. Quer dizer, o cara podia fazer o que ele quisesse, né? Mas obviamente ele tinha um respeito por ela. Hoje em dia isso, infelizmente, não acontece mais. Gel, também é a casa da Benedita, né? Da senadora. Exatamente. A Benedita, eu não sei se ela está lá morando ainda, mas ela morava ali, né? A gente tinha várias pessoas, porque na época o Boy era vereador e a bancada do PT, né? Que era o partido mais à esquerda na época, eram 6 vereadores, né? Então você tinha o Boal, você tinha a Jurema Batista, que era uma outra mulher negra, que eu não sei mais ou menos assim, não tenho mais visto ela. O Pitanga, que é o marido da Benedita, o Jorge Bittar, né? O Adilson Pires e o Edson, e ainda tinha o Edson Santos. Edson Santos. Então, alguém? 6. Não, eram seis. Então você tinha uma bancada grande, né? A gente sabe que são mais de 10% da Câmara, para você pensar. Eram 40 vereadores, se não me engano. Eram 40 vereadores. Então 41, a gente tinha essa bancada toda, e aí o Pitanga também era vereador, e a Benedita na época, se não me engano, era senadora, e ela morava ali no Chapéu Mangueira. E aí a gente fez essa peça sobre a questão da chuva, e essa outra peça que ele está falando aí no texto, é uma peça que a gente fez justamente sobre a questão da saúde, que era a Rocha Mais, porque ali perto do Chapéu Mangueira tem um hospital Rocha Mais. Isso, e aí Rocha Maia. É Rocha Maia, isso. Aí eles botaram o nome a Rocha Mais, né? Que aí, porque isso é uma outra questão que é interessante, né? Nos textos teatrais, eu não sei exatamente se pelo que eu vi da Paula, eu vi um pedaço da Paula, ela trabalhou mais a estrutura mesmo da dramaturgia. Sim, mas uma coisa que a gente sempre procurou fazer nos textos que a gente faz é uma linguagem popular. Então é essa metáfora, e ao mesmo tempo a gente dá um nome assim meio cômico, né? A gente trabalhava sempre com muita comicidade. Então a Rocha Mais, quando você falava Rocha Mais, né? Todo mundo já sabia. A gente tinha uma peça sobre saúde também, né? Se a sua saúde está assim ou está a 1000, né? Também fazendo uma brincadeira com assim a 1000, nem sei se ainda existe a 1000, o Golden Cross. Então a gente fazia sempre essa brincadeira um pouco.
Então, esse trabalho lá no Chapéu Mangueira, a gente fez e teve essa apresentação para o SENUM, né, que era um grupo que o Lico trabalhava, que era o Seminário de Estudantes Negros Universitários, não é isso? Isso, exatamente. Que já na época trabalhava sobre a questão das cotas, né? Quer dizer, sim, foi até A Benedita, no final, foi a Benedita, quando virou governadora, que sancionou a lei e a gente discutia a cota. À época, aquele vereador do PV, esqueci o nome dele, como é que era? Não, o outro. O outro, que era do PV, que fundou também o PV, gente. O Mick, não? Não, o Mick foi... O Fernando Gabeira? Não. Gente... o Cirquinho. Mink, tá, foi o Mink. O Mink, ele aprovou a lei em 10%, só que era o garotinho governador, e ela ficou sentada ali 4 anos. Quando a Benedita assume nos últimos 6 meses, que o garotinho saiu, foi que a lei, ela foi e assinou, e a UERJ foi a primeira a ter as cotas. Mas foi Carlos Mink. O primeiro espetáculo do SENUM era sobre a cota de 10% para negros. Com o Mink lá na LERJ, lá no do PT, já na época. Então a gente tinha essa bancada, e aí eu particularmente trabalhava diretamente com esse grupo de Chapéu Mangueira. Até estava vendo ali o número, eu perdi, eu estou com o meu livro aqui, mas eu não estou com ele aqui agora, depois eu pego, não sei se eu consegui pegar, eu esqueci, na hora de trazer para cá, esqueci de pegar. Mas eu vi ali os grupos que eu trabalhava diretamente, né? Então, além do Chapéu Mangueira, tinha um grupo da... Eu vou pedir para o Rafael colocar outra vez. Rafa, projeta ali, por favor, só para dar uma olhada. Projeta aí. Tinha um grupo da saúde mental, que eu trabalhava muito na época com a saúde mental, onde tem uma numeração, 1, 2, 3... Isso, ele vai chegar para lá. Espera aí. Então, eu trabalhava... É uma área que eu me dediquei muito, né? Aqui, deixa eu abrir aqui. Eu vou tá de lado, dá para você ver? Está de lado. Dá para ver. Eu vou ter que virar aqui. Aqui tem, Chapéu Mangueira, número 7, né? Que era mais de crianças, que até foi a Ellen que trabalhou mais. Meninos de Rua, né? Que é um grupo também que eu trabalhei junto com a Bárbara e o Olivar, que a gente trabalhava, que até teve um evento muito forte, que foi na época do Festival Internacional do Teatro Oprimido, né? Que foi quando teve a chacina da Candelária. E um dos garotos que trabalhava com a gente os garotos que trabalhavam com a gente eram muito amigos dos garotos que faleceram, então foi muito forte quando a gente fez a apresentação, porque o Festival do Teatro Oprimido, Internacional do Teatro Oprimido, que foi no Banco do Brasil, que foi em 93, né, Lico? 93. Foi 93, exatamente. Foi justamente a apresentação dos meninos de rua, do grupo, foi assim, uma semana depois da assassina da Candelária. E eles estavam morrendo de medo, imagina, a molecada apresentar ele do lado, e eles não queriam apresentar, estavam com medo. E a gente falou assim, acho que vocês decidem, mas é importante para vocês poderem mostrar quem são vocês. E foi tão interessante que depois que a gente apresentou a peça, na plateia, teve gente perguntando assim, mas quem fez essa peça? A peça foi vocês que fizeram? Né? E é uma peça de teatro oprimido, obviamente foram os próprios oprimidos que fizeram, né? Claro, com a ajuda nossa. E aí eu lembro que a gente ia responder, e aí um dos meninos pegou o microfone, foi a gente que fez assim, por quê? Você acha que a gente não é capaz de fazer, não? Você acha que só você que é burguesinho que é capaz de fazer teatro? A gente fez teatro também. Aí não precisou falar mais nada, né? Deu aquele fora. Aí tem aqui Caju, que eu trabalhava também, que por acaso também teve a primeira peça, ele não durou muito tempo, durou um período inicial do mandato, que trabalhou, que era ali no Caju, né, ali perto da Avenida Brasil, que também tinha uma peça que era sobre chuva, que inclusive se apresentou no CCBB, que era uma peça visualmente muito bonita. O Luiz Vaz fez uns guarda-chuvas, uma coisa assim, ficou muito legal. Aí tem... vira aqui, 23, por favor, Rafael, você consegue passar um pouquinho? Abaixar? Isso. Complexo da Maré, né, que é um trabalho que eu trabalho lá até hoje, praticamente, né? Um trabalho que eu fiz depois até do mandato, junto com o CEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias, que é onde, inclusive, eu conheci e estudou, né, a Marielle Franco. Eu conheci a Marielle Franco, enfim, desde quando ela começou a estudar lá, a gente já era parceiro, militante. A Renata Souza, que agora também é deputada estadual. Animadores culturais, vigários geral, militantes, Marco Machado, portadores de deficiência,
Juliano Dor da Saudade. E aqui não está da saúde mental, não está aqui. É isso que eu ia falar, que você sempre trabalhou com a luta antimanicomial. Pois antimanicomial não está aqui. Que eu trabalhei muito na Casa das Palmeiras, que é uma casa sim, que foi criada pela doutora Nisa Silveira, que aí abre um parênteses, né? Que muita gente às vezes não sabe quem foi a doutora Nisa Silveira, foi uma grande revolucionária da saúde mental. A Casa das Palmeiras é um espaço que foi criado ainda em 1956, se eu não me engano, quer dizer, antes até do Lang, do Christopher, esqueci o nome dele agora, que é o cara da antipsiquiatria, né, da Inglaterra. E ela criou esse espaço alternativo já à psiquiatria, onde você, nesse espaço, praticamente foi o primeiro CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que tem hoje, que é uma política pública, onde os usuários vão lá e tudo mais, e tem espaço para fazer teatro, música, e não leva choque elétrico, não leva nada disso. A Anisa Silveira criou esse espaço, que era chamado Casa das Palmeiras, onde eu dava aula de teatro lá para eles, para os usuários. E aí lá você tinha pintura, você tinha teatro, você tinha o baile, que era maravilhoso. Não tinha esse negócio de separar homem de mulher, não tinha o negócio de uniforme, todo mundo vestia a roupa que estava usando, então era muito engraçado. Você chegava, o primeiro dia que você chegava lá, você não sabia quem era usuário, quem era psiquiatra, quem era psicólogo, né? Uma coisa até interessante, eu estava lendo outro dia na história do Franz Fanon, que foi umas coisas que ele fez também, né? Quando ele chegou lá na Argélia, ele acabou com esse negócio de homem e mulher, inclusive na Argélia era pior ainda, né? Eles separavam por raça, né? É meio como no apartheid. Então, a doutora Ana Silveira foi uma revolucionária. E a gente tinha um grupo lá, que eu trabalhava praticamente sozinho nesse grupo, a Eliane Costa. Eliane Costa, Eliane? Eliane... Silva, né? O nome dela está no livro, depois a gente pega aqui. Está no livro. E eu também tinha um outro grupo de saúde mental que eu trabalhava junto com a Claudete na colônia Juliano Moreira, né? Que era a colônia Juliano Moreira, que hoje é Instituto Nise da Silveira, que eu tenho certeza que a Nise detestaria ter o nome dela associado ao Instituto de Psiquiatria, mas enfim, são as homenagens que as pessoas fazem depois que a pessoa morre, não tem como você não tem jeito, fazer. né? Não tem jeito, tem que aceitar. Nesse grupo da colônia Juliano Moreira, que era muito legal, era um grupo só de mulheres, trabalhava junto com a Claudete, e aí teve um dia que a gente estava discutindo o nome do grupo, né? Como é que vai ser o nome do grupo? Qual vai ser o nome do grupo? Só mulheres, o quê? E lá, colônia Juliano Moreira, desculpa, Pedro II, né? Hospital Pedro II lá, colônia Juliano Moreira lá em Jacarepaguá. Era o Hospital Pedro II. Aí elas falaram assim, a gente vai se chamar As Princesas de Dom Pedro II, né? Era um grupo só de mulheres. E a peça que elas fizeram foi maravilhosa, que era uma peça sobre o casamento. Então é uma peça que começava, né, com a contra-preparação, né, como o pessoal sabe, aquela situação, a princípio tá tudo bem e tal, apresentando os personagens, então era o casamento, o namoro, tudo maravilhoso. E aí começava o cotidiano do casamento, o marido super autoritário, super castrador, né? Não deixava ela fazer nada e tudo mais, aí ela acaba surtando, né? Então a peça abordava um pouco essa relação de gênero, do patriarcado em relação à situação que inclusive no próprio Hospital Dom Pedro II você tem um dos arquivos lá, você tem várias histórias de mulheres, né? No início do século passado que foram internadas por se rebelarem, né? Por se rebelarem contra os seus maridos e tudo mais. Então, Gel, não, continua. Não. Termina esse raciocínio, vai lá. Não, terminei. Eu ia falar de outro grupo. Você quer alguma pergunta? Não, pode falar de outro grupo, não, pode falar, depois eu falo. Não, a gente tinha um outro grupo que era ali na Júlio Ottoni também, que a gente trabalhava. Júlio Ottoni, Santa Teresa, subindo, né, lá por trás, ali por Laranjeiras, né? Que era uma favelinha pequenininha, até hoje, né, um pouco pequenininha. E aí a gente tinha uma... Deixa eu acender a luz, que meu tá ficando tudo escuro aqui. Não dá pra nem enxergando aqui, tô ficando no escuro. E a gente tinha a Juliano Moreira... Deixa eu pegar meu celular também, que ele estava aqui, não sei onde ele foi parar. Caiu, mas estou ouvindo, vai lá, depois eu acho. A Júlio Ottoni, então era um grupo só de jovens, só de garotada, e aí eles trabalhavam a questão do racismo, né, da relação deles, dos jovens em relação às atividades que eles iam fazer no centro, da Zona Sul, alguma coisa assim, e não era aceito.
e os pais também, toda a preocupação dos pais. Tinha um outro grupo que era chamado INFA, que era Instituto da Família, que é um nome, assim, a princípio conservador, mas era o pessoal da Igreja Progressista, que a grande maioria também eram senhoras, era muito engraçado, eram senhoras e discutiam também essa relação na outra perspectiva, na perspectiva do idoso, né, de como eles eram tratados pelos mais jovens. Então eles tinham feito uma peça sobre essa perspectiva, que era muito interessante. Na saúde mental, especificamente sobre a questão do teatro legislativo, por exemplo, foi muito importante, porque assim que a gente começou a fazer esse trabalho mais legislativo, digamos assim, a gente foi ver a lei orgânica do município. A gente foi ver assim, vamos criar uma lei de saúde mental? Existe uma lei de saúde mental? Faz uma lei sobre saúde mental? Como é que é isso? Aí a gente foi falar, aí alguém tinha sugerido, não lembro quem foi, não sei se foi o Luiz Mário, vamos ver a lei orgânica, né? Que é a lei orgânica, para quem não sabe, é tipo a Constituição do município, né? O país tem a Constituição e o município tem a lei orgânica. Aí a gente foi ler na lei orgânica a parte sobre saúde mental. E a parte sobre saúde mental era um verdadeiro Frankenstein. Você tinha coisas interessantes, de tratamentos terapêuticos, cooperativo e tal, mas você tinha lobotomia, você tinha choque elétrico, você tinha várias coisas, que é aquela coisa de lei, né? Aquele vai enfiando aí, vai botando aí, para ninguém Jabuti, ver. né? Vai botando aí, e aí quando for na hora de usar, o que o cara vai usar? O cara vai usar, obviamente, a parte mais autoritária, mais conservadora. E aí a gente fez uma reformulação dessa lei orgânica para retirar essas coisas mais autoritárias. Aí a gente fez uma articulação, na época existia o Instituto Franco Basaglia, né, que é o Franco Basaglia, foi um italiano também muito importante, da luta antimanicomial, inclusive um teórico, teve aqui no Brasil, e nessa época, no Franco Basaglia, quem era o presidente, lá, o diretor do Franco Basaglia, era o Pedro Gabriel Delgado, que é o cara que depois a gente veio trabalhar muito com ele, né, que é praticamente assim o pai do CAPES, né, eu fico brincando com ele, como Célio Turino é o pai do Ponto de Cultura, né, então o Pedro Gabriel é o pai do CAPES, né, ele é um psiquiatra da luta antimanicomial que criou esse espaço, digamos assim, alternativo. Então, na época, ele coordenava era uma ONG que funcionava ali no Pinel, e aí ele ajudou a gente porque o Pedro Gabriel Delgado foi a pessoa que formatou a Lei Paulo Delgado, né, porque o Paulo Delgado é irmão dele, né, o nome não é à toa, não, que é uma das leis também mais conhecidas do Paulo Delgado, ele é muito conhecido por isso, né, que é a Lei Antimanicomial, que foi aprovada e, graças a Deus, foi implementada, mas agora parou, enfim, né, os retrocessos que a gente está vivendo, né, os CAPs estão acabando e tudo isso. Mas foi um processo muito interessante legislativo, que a gente debateu, discutiu, a gente apresentava as peças, os usuários, quando se apresentavam, a gente fez várias apresentações com os próprios usuários, os usuários criavam suas peças. Então a gente tinha uma peça, por exemplo, como é que era o trabalho com os usuários? Era um trabalho que não tinha necessariamente uma sequência, né? Cada dia, às vezes, você criava uma peça nova, mas a gente tinha um arsenal de pequenas cenas que eram já prontas, e que muitas abordavam essa questão do autoritarismo, do choque elétrico, da família, né? Eu lembro até hoje, assim, uma coisa que eu não vou esquecer, essa história, duas histórias. Uma dessas histórias, inclusive, a doutora Nise botou no livro dela, num livro que ela tem, que a gente tem um jogo no Teatro Oprimido chamado Fotografar a Imagem, né? Que é que do olho fazer tipo o diafragma, né, da câmera, né? Então, que a pessoa vai na frente do outro, as pessoas fecham o olho, e a pessoa vai na frente e faz uma imagem diferente, e aí o Coringa vai e fala assim, abre, fecha, né? E aí você tem que copiar aquela imagem que você está vendo, refletida, como se você estivesse fotografando. Aí eu estava fazendo esse jogo lá na Casa das Palmeiras com os usuários, aí tinha um usuário lá que eu sempre falava assim, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Aí sempre fazendo ao contrário, né? Aí eu, caramba, ele tá fazendo, todo mundo tá fazendo direitinho, tá? Que eu sempre também tinha aquele dilema no começo, né? Eu comecei a trabalhar com usuário, imagina, morria de medo, né? Porque a sociedade nossa prega o quê? Que o usuário vai chegar, vai te matar, vai te estrangular, vai te bater a faca, não sei o quê. Então você chegava lá, né? Até você entender que eles são seres humanos também, né? Você quebrar essa barreira, esse preconceito seu que você tem. Aí todo mundo fazendo direitinho e tal, né, mais ou menos como comando, e aí eu vou fazer como, né, meio como Coringa, democrático, vou chegar mais perto dele, abre, fecha, para ver se às vezes ele não tá ouvindo, né, abre, fecha, e ele lá, né, abre, fecha, aí eu, caramba,
Aí eu, pô, vou então dar uma chamadinha nele, né? Ô, seu Jair, ele era um cara super zen, né? Ele era aqueles caras que chegavam assim, sentava, ficava só olhando, assim, quase não participava. Aí o seu Jair, o que tá acontecendo? Eu tô pedindo para você abrir, fechar o olho. Eu falo, abrir, e você fecha. Aí ele parou, bem devagar, e falou assim, meu filho, você pensa que abrir o olho é fácil? Tem gente que passa a vida inteira e não abre o olho. Né? Aí eu falei assim, pô, depois dessa, eu falei, não, seu Jair, você tá certo, com certeza você tá certo. E aí teve uma outra história com isso, lembrei agora, uma dos primeiros dias. Eu vou contando aqui umas histórias, que eu acho que essa história é sempre legal para contar. Sim, né? Claro. E aí, nos primeiros dias que eu estava dando aula lá na Casa das Palmeiras, e aí foi batizado mineiro, era nos primeiros dias, né? Uhum. E aí o jogo também que você fala o seu nome, fala uma qualidade sua, uma coisa que você gosta, né? Sei lá, gel gigante, né? Aí você faz uma imagem, né? Não sei o quê. Você fala e faz uma imagem sobre o que você falou. Então as pessoas repetem. Então cada um vai na frente e fala. Aí tava todo mundo fazendo direitinho, né? E tal. Eu tava assim, pô, eu naquela época, né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então tava assim, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Né? Aprendi esse jogo, não sei o quê e tal. Aquela situação do Coringa que tá começando. E com um grupo totalmente, assim, né? Diferente. E aí, todo mundo fazendo direitinho. Aí chegou um cara, chegou lá, Luiz, louco! Aí eu, não, sim, não, assim, tipo assim, será que ele pode falar isso? Não pode falar, assim, querendo cortar, não cortar, é isso, mas não é, então, aí ficou, né, assim, mas foi muito engraçado, porque eu falei assim, cara, será que ele pode falar isso? Será que eu tô reforçando? Porque eu não sou psicólogo, né, então você ainda ficava aquela neura, pô, será que eu tô reforçando a loucura do cara, o cara vai surtar aqui, né, e nunca aconteceu isso. E a doutora Nise, né, que eu encontrava com ela direto, assim, a gente conversava, ela não ia mais na casa, né, eu ia na casa dela, que ela já estava na época, enfim, já devia ter mais de 70 com certeza, na cadeira de roda, e aí eu ia na casa dela, conversava, aí teve um dia que eu fui conversar com ela, falei assim, pô, doutora, eu estou muito preocupado, porque eu não sou psicólogo, eu não li, assim, a obra do Freud, né, assim, tudo, como é que... E aí, às vezes eu fico preocupado com isso e tudo, como é que eu lido, né? E ela parou assim e falou assim, ó, meu filho, não se preocupe, eu já vi você trabalhando, não é ler a obra do Freud que vai te fazer o cara para trabalhar com o usuário. Você tem uma coisa que muito psicólogo que lê a obra inteira do Freud não tem, que é a sensibilidade. Então você tem a sensibilidade de estar trabalhando com eles e tal, de escutá-los, né, e tudo. Então foi assim, aí eu, né, aquele alívio, assim, né, pô, a doutora Nise falando isso, né, a doutora Nise que é, né, não sei, tem até um filme que saiu recentemente dela, na verdade um pequeno trecho da vida dela, né, a doutora Nise foi uma revolucionária, justamente lá no Hospital Pedro II, onde ela criou o Museu da Imagem do Inconsciente, né, que inclusive quem trabalhava com ela, a enfermeira, era a sambista lá, Ivone, exatamente, Ivone Lara, que está no filme até, né? Mas a doutora Nise foi uma revolucionária, assim, essa questão dos CAPs e tudo. O Mário Pedrosa, né, que era um cara super importante de crítica de arte, elogiou, porque ela conseguiu que os usuários pintassem e fossem expostos no museu, né? A ideia dela não era nem que teria que expor no museu, né? Ela até no começo era meio contra, né? Mas ela falou assim, bom, mas o pessoal convenceu porque seria importante do ponto de vista de abrir portas para mostrar a importância do tratamento dela, né? Porque os colegas dela, psiquiatras, eram super preconceituosos com ela, achavam que ela era uma prostituta, praticamente, falavam isso para ela, né? Assim, né? Esse negócio de quebrar, de não dividir mais homem e mulher e tudo mais. Então, na verdade, ela foi uma revolucionária nessa ponte aí que a gente está falando do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro, né? E o Boal conheceu a Nise também, depois eu levei eles conversaram, né? Contaram história. Então foi muito importante. Então o mandato do Boal, na verdade, ele tinha toda essa perspectiva ampla de influenciar na sociedade, né? Não só na Câmara, né? Para você ter uma ideia, não sei se já falaram isso aqui, eu não vi ali nos grupos que você está ali. A gente tinha um grupo, né? Um núcleo do MST. Na época, o MST, né, era muito incipiente no Rio de Janeiro, especialmente, né? O MST foi criado nos anos 81, se eu não me engano, mas no Rio de Janeiro ainda era muito fraco. Então a gente tinha um núcleo do MST
em Seropédica, quer dizer, era um outro município. Sol da Manhã. Isso, Exatamente. Isso. Porque se você fosse pensar numa lógica pragmática de vereador, para que eu vou ter um núcleo lá em Seropédica, que é outro município que não vai me dar voto, não vai servir para porra nenhuma, né? Assim, e o Bol falou assim, não, é super importante ter esse grupo lá, não interessa que ele está no outro município, porque, inclusive, ele vai trazer para... A gente apresentava as peças do MST, né, do grupo que era sobre a reforma agrária, obviamente, nas universidades, a gente apresentou na Praia de Ipanema, né? Então, para trazer a temática da reforma agrária, para as pessoas saberem quem são essas pessoas que lutam por reforma agrária. Inclusive, tem uma foto que volta e roda que quando o Lula ele foi na Rural, né, que é próxima do Sol da Manhã, ele foi um dos oradores lá, foi homenageado, e aí ele foi até o Sol da Manhã, tem uma foto nossa com ele, com o Lula, com o Ribamar, que infelizmente faleceu, que era a pessoa que coordenava o grupo, né? Então a proposta era muito essa do Teatro Legislativo. A gente tinha esses grupos todos, tínhamos atuações praticamente semanais, e a gente tinha atuação não só de debater essa questão legislativa, mas também de levar o debate que estava acontecendo dentro da Câmara para fora. Cristiano César, feche o seu microfone. Foi. É o Cachalote? Opa, não sei, mas que é o Cristiano César. Aí levar também a temática da própria Câmara. Então, eu me lembro que teve um debate na época que era sobre a laqueadura de trompas, né? O pessoal queria votar a laqueadura de... Aí, Caixa, queria votar a laqueadura de trompas, e o BOL, né, era contra, e o pessoal, não, tem que ser a favor, é contra, a favor, vamos levar esse debate para fora. Então a gente fazia uma encenação da própria Câmara debatendo a situação, né, que inclusive também, que aí pega um pouco, inclusive a própria pesquisa, né, que o Lico começou citando ali, do livro que eu estou fechando, dessas referências todas que o BOL já tinha, né, do próprio agente próprio, né, essas são técnicas do agente próprio, que era o teatro julgamento, né, você tinha que são elementos de julgamento dentro do próprio teatro, inclusive o próprio Brecht ainda tem peças, né, a exceção é a regra, né, o fechamento, que é a peça que o Brecht faz que é uma peça que eu adoro, bem didática sobre como funciona o capitalismo, o final ela acontece com um julgamento, né, a peça do Mutirão do Novo Sol, né, que foi uma peça fundamental que foi feita no Arena, junto com o Boal, e também foi um depoimento que a gente pode dizer que foi quase um primeiro teatro oprimido também, porque foi um depoimento de um camponês que era perseguido, Jofre Soares, se não me engano o nome dele, que ele era perseguido, e aí ele foi ser refugiado no Arena, porque o Arena era um centro cultural e político que funcionava de tudo ali, as pessoas iam lá, as pessoas dormiam lá, né? O pessoal conta que o Caetano e o Gil ficavam lá tocando, ensaiando, então esse Jofre Soares foi lá, contou a história dele, o Boal na época fazia seminários de dramaturgia, vários seminários, ele junto com o Nelson Xavier, né, sistematizaram a peça, e nessa peça também tem uma cena de teatro de julgamento, que são cenas que a gente pode dizer muito bem que são parceiras do teatro legislativo, nesse sentido de estar debatendo, inclusive na própria Revolução Russa, né, quando eles fizeram uma revolução, você não tinha praticamente o aparelho judiciário. Muitos dos soldados faziam teatro que era como se fosse um teatro de julgamento. Tinha um problema num grupo de soldados lá, né, porque você estava no meio de uma guerra civil, né, o exército vermelho contra o exército branco, né, os países imperialistas tentando acabar com a Revolução Russa. Aí tinha um soldado lá que cometia, sei lá, um crime, fazia uma coisa, vamos parar aqui a guerra, vamos lá para Moscou para fazer um julgamento. Não tem como fazer isso. Fazia o teatro de julgamento, fazia um teatro ali, encenava, e aí acusador, defensor e tudo mais. Então tudo isso acontecia, e o Boal tinha conhecimento disso tudo, porque o Boal, né, estudou muito disso, principalmente nos Estados Unidos, né, quando ele, né, voltando um pouco, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu não sei se eu estou falando demais ou... Não, Gel, tá ótimo. Só queria reforçar que o nome da vereadora que propôs o projeto de laqueadura é Rogéria Bolsonaro. Bolsonaro. Não, lembrou bem, ia falar isso. Muito, William, lembrou bem. Essa Rogéria aí, né, Bolsonaro, mas por incrível que pareça, até pontuando isso, não é que a gente tinha esse bloco, né, que era os 6 do PT, e tinha mais uns 2 ou 3. O PDT ainda tinha o Fernando William, que era um cara interessante. Aquele baixinho gordinho, como é que era o nome dele, Lico?
Porfírio, né? Porfírio também, que era um cara assim, interessado. Tinham pessoas também. Então a gente tinha uma bancada, dentre esses 40, de 15 mais ou menos. Dava para fazer um barulho, né? E a Rogéria Bolsonaro, ela foi eleita, obviamente, por causa que era mulher do cara. O cara, vai lá, se candidata. E ela não era tão burra assim, não. Ela, em alguns momentos, ela votava com esse bloco progressista. Tanto é que ela brigou com o Bolsonaro e se separou. Tanto é que na eleição seguinte, ela não foi a candidata dele. Quem foi a candidata do Bolsonaro foi o filho dele, que estava aquele problema, que ele tinha 18 anos, não sei se vocês lembram disso. Não sei se é o Eduardo, ou um desses capangas aí. Tanto que na eleição seguinte, o Bolsonaro não apoiou ela, porque ela começou a questionar ele. Claro que ela não virou de esquerda, né? Mas ela era desse bloco aí. Então isso é uma lembrança boa E tinha aquele cara maluco do PDS, que era contra o Nelson Rodrigues, que deu tiro na peça do Nelson Rodrigues. Como é que era o nome dele, Lico? Ih, rapaz, peraí. Que era tipo um Bolsonaro, ele. Sim, tentando lembrar o nome. É um cara super moralista, né, que era... Tinha matador também, tinha o Duran, que confessou, né, o coronel Duran, que era um cara do BBB, que falou pro Boal, não, ó, eu já matei 10. Falava assim, ó, já matei 10, cara. A gente vai lá pegar os bandidos, é uma merda quando os caras se entregam. Porque a gente tem que matar antes dos caras se entregar, senão os caras continuam vivendo. Ele falava isso abertamente. Sim, né? Bandido bora, bandido morto, foi aí que começou essa história. Tipo aí, o cara, esses pessoal aí era a semente do bolsonarismo que a gente, que não estava fora do armário ainda, né? Infelizmente a gente deu mole, né? Aí é a minha opinião. E aí cresceu no poder. Tudo. Mas teve várias... Estava falando agora do quê? Não, estava falando da época então, do Boal. Vai para os Estados Unidos. Você falou que ele conhecia bastante, a gente próprio conhecia bastante, porque ele foi para os Estados Unidos jovem, ele foi para os Estados Unidos, e acabou estudando lá. Antes de ir para os Estados Unidos, né, ele dois fundamentais para ele foi o Nelson Rodrigues, né, que todo mundo conhece, né, considerado o pai do teatro moderno brasileiro, que eu costumo dizer que é o subversivo mais reacionário que tem, né, porque você tem aquelas peças dele discutindo a questão moralista, mas ao mesmo tempo ele apoiou o golpe, então tem todas as contradições, né, e o Abdias do Nascimento, que foi fundamental, que foi quem ensinou para ele não só teatro, mas política, né, o Boal tem uma carta para o Abdias maravilhosa, linda, de chorar, que ele fala, o Abdias me explicou o que era o racismo, eu vi o racismo, mas eu não entendia o que era o racismo, né, que era uma questão só pessoal, né, o Abdias me mostrou que era uma questão da estrutura do capitalismo, né, a partir da situação que a gente tem no capitalismo, você permite um racismo estrutural, não é uma questão pontual, né, então, e aí o Boal fez parte do Teatro Experimental do Negro, fez 4 peças, né, nessa minha pesquisa eu encontrei 4 peças praticamente inéditas do Boal, que são peças bem, assim, ele tinha 17, 18, 19 anos, né, bem amadoras nesse sentido, mas tem uma peça que é Quando o Lion se Matou, que é o Boal pega o Édipo Rei e pega a questão do candomblé, né, as histórias do candomblé, e mistura, né, que o Boal já ia no candomblé junto com o Abdias e o Joãozinho da Gomeia, que era o rei do candomblé na época, né, que foi o cara que revolucionou o candomblé também, que o Getúlio Vargas e lá e tudo. Então o Boal pega o Édipo Rei e em vez de um oráculo, você tinha a mãe de santo. Então era a história toda do Édipo dentro do candomblé. E ele colocou como principal personagem não a Jocasta nem o Édipo, mas o Lion, né? E tanto que essa peça foi uma peça mais estruturada que o Salvatore Magaldi tem uma crítica dele num dos diários, do Diário Carioca, se eu não me engano, porque na época você tinha 100 jornais, né? Não é igual hoje que o monopólio é Globo, ou Folha de São Paulo só. Então tem uma crítica do Salvatore Magaldi, nasce o novo dramaturgo, né? E falando da peça e tudo mais. Então o Boal é essa pessoa, né? E foi para os Estados Unidos estudar lá com o Gassner. E lá o Gassner já tinha sido o braço direito do Hermann Psicato, que é o cara que criou o teatro político, né? Que tem um livro Teatro Político, que é o cara que criou o teatro épico, o cara que trabalhava com Brecht, né? E ele criou essa escola lá, o Dramatic Workshop, na New School Social Research, que é uma escola que recebeu os marxistas, as pessoas de esquerda todas da Europa que fugiram do nazismo. Então você tinha o Erich Fromm, você tinha a Hannah Arendt, você tinha um monte de gente nessa universidade. O Psicato foi lá, deu aula. O Gassner, ele era o braço direito, ele é o cara responsável pela dramaturgia, tanto que o livro que tem do Gassner aqui no Brasil,
que é o Marcha para o Drama, né? Marcha do Drama, Marcha do Teatro, não lembro agora o nome. 1 e 2, que é justamente ele pegando a história do teatro, né? Desde não sei quando, porque uma coisa que é interessante, o Gassner, ele não só trabalha o teatro grego, ele trabalha o teatro asiático, ele trabalha o teatro judaico, né? Ele trabalha várias culturas diferenciadas que nem... Ou até hoje a gente não sabe, né? Quase, né? Até hoje. Os livros estão como Mestres do Teatro. Isso. 1 e 2. Mestres do Teatro, exatamente. 1 e 2. Isso. Então tem essa parte toda, e se você pegar a ementa das aulas do Psicato e do Gassner, você vai ver lá teatro jornal, teatro agitprop, teatro épico, teatro, como fazer teatro nas comunidades, nas escolas, nas igrejas. Você dava aula, você fazia o trabalho de teatro coletivo, né, como o Moby Dias também já fazia, né, que ele aprendeu também com o Teatro del Pueblo, na Argentina. Então, o Psicato, os alunos, era uma turma, o cara escrevia o texto, o outro encenava, um fazia o cenário, que tem tudo a ver com o teatro oprimido. O que é o teatro? É justamente essa lógica de você ter e o psiquiatra colocava isso. Você vai fazer aula de teatro, vai ser ator, mas você tem que passar por todas as etapas, você tem que passar por todos esses conhecimentos. Tanto que o próprio Boal, né, ele conta que na Colômbia, quando ele estava se formando, ele ganhou lá um prêmio lá de dramaturgia e montou lá o Cavalo e o Santo, que também é uma outra peça sobre a questão do candomblé. Na verdade, ele ganhou com o Martim Pescador, né? Mas a que foi montada foi o Cavalo e o Santo, e tem toda essa conexão, né? Você tinha já teatro procissão, né? Que é uma outra técnica também do teatro oprimido, que inclusive que a gente fala muito pouco, né? Que é justamente essa questão de você juntar as pessoas e fazer uma grande... eu costumo brincar que é uma escola de samba política, né? Que a gente... O Bread and Peppers, né? Que é um grupo lá dos Estados Unidos, faz muito isso, com grandes bonecos, aquele grupo lá do Rio Grande do Sul também às vezes faz. O É Nós Outra Vez. O É Nós Aqui Outra Vez. Né? A gente fez um grande teatro procissão em 2005, né, com o MST, 100 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. Né? A gente fez as cenas, eram 5 blocos de cenas, e tinha a cena do transgênico, tinha do latifúndio, tinha a cena do judiciário e indígenas e a questão da escravidão, se eu não me engano, eram essas 5. E elas eram encenadas, então é tipo uma manifestação, imagina uma manifestação, só que super teatral, fazendo cenas, que é um pouco, inclusive, que depois as pessoas começaram a incorporar, em 2013, né, você fazia as cenas, né, em 2013, das manifestações, e hoje em dia, cada vez mais, você trabalhando cada vez mais a estética, né, tem gente que trabalha com aquele projetor, projeta as coisas, tem gente que faz intervenção, tem gente que vem com perna de pau. Quer dizer, não estou dizendo que foi o Boal que começou com tudo isso, mas a gente já fazia isso nessa época lá atrás, né? Já, deixa eu só sublinhar aí. A gente fez saúde mental também, né, João? Saúde mental, exatamente. Teve um teatro profissional de saúde mental que o Caixa ajudou na cenografia, que a gente fez um grande também, acho que eram umas 50 mil pessoas. A gente fez até carro alegórico, o Caixa fez, tinha um médico com a injeção gigante pegando a pessoa, tinha os blocos dividido, a gente fez um samba enredo, né, as pessoas cantando, foi muito lindo, o Caixa lembra. E foi esse movimento que virou depois aquela escola de samba, aquele bloco, melhor dizendo, que sai lá... Eu não sei se foi exatamente esse movimento, mas eles estavam lá já estavam nessa bagunça aí. Na verdade, são os 2 blocos, hoje eu acho que até tem mais, né, tem 2 que são os mais conhecidos, que é o Tá Pirando, Pirado, Pirou, que homenageou inclusive o Boal em 2018, se eu não me engano, 2017, Sim. Não vou lembrar agora. E lá do Pedro II. Loucura Suburbana. Muito obrigado por ter falado aí. E também é uma história maravilhosa, que eles saem de dentro do hospital do Pedro II, né, o Niso da Silveira agora, eles saem, desfilam, dão uma volta ali, voltam e entram dentro do hospital de novo, né, assim. Então muito bom. Mas já eu queria dar uma sublinhada, que eu acho que você tocou num ponto interessante aqui, quando as suas pesquisas, você vai tentando, né, fazer essas ligações quase que rizomáticas. E quando você fala da ementa, das aulas de Erwin Piscator, né, e aí você coloca você traz, né, essas estruturas. No teu livro você vai colocar isto, onde é que as pessoas aqui do grupo podem achar essa ementa com essas estruturas para fazer comparações
com o desenvolvimento do TO, o Boal bebeu, né? Ou seja, ele estudou com essa galera, com Gassner, e aí auxiliou na forma, né, dele trabalhar, assim como o seminário de dramaturgia. Né? O Boal cria no Arena, mas o Boal estuda dramaturgia, foi premiado nos Estados Unidos com dramaturgia, então ele traz muita coisa, isso que você está trazendo aqui para a gente? Exatamente, isso no meu livro vai estar tudo isso aí lá, pode ter certeza. Eu faço, inclusive, os textos que eles usavam, né, as formas que eles trabalhavam, que eles debatiam, né, saiu alguns livros, agora recentemente saiu um livro, inclusive, da Judith Malina, né, que estudou com o psiquiatra, né, que foi quem criou o Living Theatre, né, que infelizmente faleceu. Eu ia entrevistar ela, estava trocando os e-mails com ela, mas infelizmente ela faleceu, mas tem um livro dela que é muito interessante, que até saiu em português agora, pelo Sesc, Notas de Judith, Notas sobre Psiquiatra, se eu não me engano, esse é o nome em português. Lá já tem até alguns indicativos dessas aulas, é muito interessante. Então, lá nos Estados Unidos, o Boal, eu costumo chamar de um tripé que ele teve. Ele teve esse tripé teórico, que é o Gassner, é a referência principal, mas não só o Gassner. A gente teve a parte da interpretação, né, do Stanislavski, que é o Lee Strasberg, né, no Actors Studios, e a gente teve a parte, digamos, popular, que é uma parte também que as pessoas pouco conhecem, que é do Langes Hughes, que é um poeta negro muito importante, fundamental, que era marxista, era do Partido Comunista Estadunidense, morou um tempo na União Soviética, fez várias peças de agite próprio, né, inclusive trabalhando a questão do racismo. Tem um caso de racismo muito conhecido nos Estados Unidos, que é Scott Poor Boys, que é muito semelhante, infelizmente, ao que acontece até hoje. Eram 5 jovens negros que foram presos porque foram acusados de estuprar uma menina branca, né? Aquela coisa que acontece até hoje. Só que esse caso ganhou uma repercussão muito grande. Então, o Langes Hughes foi lá, fez uma peça sobre essa situação, sobre esse julgamento. Ele era do Partido Comunista, ajudaram muito ele nesse processo de divulgação. Então, tem essas peças. Então, o Langes Hughes fazia muitas peças de agite próprio. E aí, o Boal ficou amigo dele, inclusive, porque o Boal, ele foi fazer uma palestra. As poesias do Langes Hughes são maravilhosas. É só vai lá do Goebbels, lá, bota lá em Langes Hughes. As poesias que ele faz são muito lindas. E ele foi o cara que revolucionou, inclusive, o jazz, né? Eu costumo brincar, assim, para as pessoas entenderem, o que o Noel Rosa fez um pouco para o samba, né? Que era uma coisa muito restrita, e ele meio que popularizou. O Langes Hughes fez isso para o jazz. Né? O jazz era uma coisa muito fechada, né? Da igrejinha ali, só no Harlem e tal. Ele conseguiu colocar uma poesia de uma forma que ela ganhou uma musicalidade, obviamente não só ele, né? Os músicos também, né? A Camila, fecha o microfone, Camila. A Billie Holiday? Não, Billie Holiday não. Como é que é o nome dela? Billie Holiday. Billie Holiday, daquela cantora de jazz? Esqueci o nome agora. Billie Holiday. E eles fizeram as músicas e foram porque eles fizeram um movimento chamado Harlem Renaissance, né? O Renascimento do Harlem, isso nos anos 30, 40, que teve música, poesia, pintura, que foi um boom da arte negra, né? Inclusive a própria Abdias Dias bebeu muito disso. E o Boal ia lá. Então, com ele, o Boal, para você, ele tem, então, todo esse contato, toda essa formação. Tem tanto que o Boal até ele fala um pouquinho, dá umas pistas na autobiografia dele, né? Porque a Columbia University, para quem ela fica bem próximo do Bronx. Ela, na verdade, ela lá em cima, em Nova York, é uma ilha, ela fica lá em cima, perto já do Bronx. E aí o Langes Hughes chamava ele para ir no Harlem, no Bronx. O Boal branquelo ia lá, né, naqueles eventos. Imagina, se hoje você vai no Harlem, mesmo com todo o processo de gentrificação que também tem lá em Nova York, você vê assim, 90% negro, imagina em 1953, 54, né, onde estava à beira de começar o movimento dos direitos civis, que explodiu, né, com o Martin Luther King. O Boal até chega a brincar no livro, ele fala assim, eu estou ali no bar, e olha, é o Martin Luther King ali, não é? Quer dizer, ele mostrando como ele estava vivendo todo esse envervecer da luta, né, do movimento negro, do movimento popular. Então ele ia nas atividades, o Boal trocou peças com ele, né, o Boal dava a peça dele para ele, inclusive o Boal traduziu uma peça para o Abdias, que é o Mulato, que ela chegou a ser apresentada, se eu não me engano, no TEM de São Paulo, né, que tinha meio uma ramificação lá, uma ramificação, o Geraldo Sampaio, se eu não me engano. O Boal traduziu essa peça e ele fizeram aqui no Brasil, né? Então, na parte da acadêmica, além do Gassner, né, que foi esse cara
que era um cabeção, literalmente, né, que não era, o Gaza não era um marxista, mas ele era um liberal de esquerda, né? A gente tem que lembrar que nesse período nos Estados Unidos está tendo macartismo, está tendo a perseguição, então essas pessoas todas estavam sendo interrogadas e presas, né? O Gaza não era marxista, mas uma pessoa que ele dava orientação de livro, de dramaturgia, era o John Howard Lawson, que até a Paula cita ele, que era um cara também do Partido Comunista, um marxista que não era economicista, que não era sectário. E ele fez parte, inclusive, o John Howard Lawson, da lista, do chamada Lista Negra, né, que a Hollywood fez, que ele pegou vários dramaturgos de Hollywood que eram considerados comunistas, né, e essas pessoas foram presas, né, no país da liberdade, da democracia, eles foram presos por serem de esquerda, ficaram 1 ano preso, e o Howard Lawson, esse livro do Howard Lawson é muito importante, inclusive tem um depoimento do Lauro César Muniz, né, que foi aluno do Boal, o dramaturgo, dizendo que o Boal falava do Lawson, né, que o Boal pegou o livro do Lawson e fez aprofundou do ponto de vista marxista, na questão do materialismo dialético, a estrutura da dramaturgia. Além disso, tinha uma outra pessoa que foi muito importante, chamado Noyce Hunton, que foi um cara que era especializado em Stanislavski. Ele morou um tempo na União Soviética, conheceu o Stanislavski, inclusive o livro dele, o Stanislavski autografou. Ele tem um livro chamado Ensaios de Moscou, né, Rehearsal Moscow, que é tipo um livro só sobre teatro e revolução. É o teatro na revolução. Ele até no livro ele fala assim, se tem algum lugar que a Revolução Soviética deu certo, foi no teatro. Ele falou que ia no teatro, todo dia tinha aula de manhã, de tarde, de noite, era peças de agite próprio, era peças de Shakespeare, era todos os tipos de peças que você pode ver. Né? Então ele era muito... E o Boal, e ele fala, inclusive, e tem todo esse debate do Boal conhecia ações físicas, não conhecia, né? E o Longson fala isso, ele conheceu o Stanislavski nos anos 30, 35, 36, entendeu? Que já era o período já das ações físicas. Uhum. Então tudo isso já aconteceu. O Boal foi um dos primeiros, né, a ter contato com o método do Stanislavski nos Estados Unidos, né, o Actor Studio, ou seja, parece que ele ia para lá para ver essas primeiras turmas que estudaram o Stanislavski. Não é isso? Que foi o Gaza que conseguiu, porque o Gaza era amigo do Lee Strasberg, que o Lee Strasberg também era um cara de esquerda, né? Ele tinha criado o Grupo Pietra, que era o teatro de grupo, que foi um grupo de teatro político muito importante em Nova York nos anos 30 e 40, que fez uma peça chamada Waiting for Left, seria assim, Esperando a Esquerda, que foi a primeira peça sobre greve, que eu faço uma comparação também, que essa peça é tipo Eles Usam Black Tie, né? O Eles Usam Black Tie foi aquela revolução que trouxe a greve, trouxe os operários para o centro do palco. Essa peça dos anos 30 e 40 também se trabalhava sobre a greve, e ela tinha uma lógica meio de participação. E aí, vamos fazer a greve? Vocês querem fazer a greve? Porque colocava isso para a plateia. Vamos fazer a greve? Vem junto com a gente, né? É claro, não era um fórum, mas era uma lógica meio de participativa, que eles questionavam as próprias pessoas, os próprios trabalhadores que estavam na plateia, e faziam as apresentações em locais públicos, locais populares, enfim. Então esse cara era o Strasberg. Uhum. Não, eu só estou aqui reunindo, e galera que está aí, quiser perguntar também, Caixa principalmente. Então o Boal tem toda uma formação... Ô, Lico, eu tenho uma pergunta depois. Tá. O Boal, então, tem toda uma formação em teatro, em dramaturgia e em marxismo nos Estados Unidos, e quando ele chega, volta ao Brasil, né, forma lá, vem para o Teatro de Arena, e ele coloca em prática, pelo que eu lembro também, ele não era professor de teatro, não era diretor de teatro, quando o Sábato Magaldi consegue um emprego para ele, para dirigir, né, o Teatro de Arena, um contrato de 1 ano para dirigir o Teatro de Arena. E aí ele vai colocar o que ele aprendeu, ou seja, mesmo não sendo professor nem diretor, mas tudo isso que você acabou de falar, o Boal vai, então, colocar em prática, né, no Arena. E depois ele dá continuidade, inclusive, no Teatro do Oprimido, com muitas coisas, por exemplo, as categorias, os jogos, né, as 5 categorias têm muito a ver com Stanislavski, que ele estudou lá. Ok, vamos lá então, gente. Tem eu estava com a mãozinha levantada aqui.
O Gel, eu queria que você falasse mais aqui, que a gente vai iniciar um projeto aqui com a vereadora Camila Valadão, do PSOL, na prefeitura, na Câmara de Vereadores de Vitória, né? E ela é uma das primeiras vereadoras, primeira vereadora mulher negra aqui de Vitória, o mandato Ilma Viana. Ela está totalmente voltado para a discussão também da questão do racismo, do feminismo, e fazendo essa relação com as comunidades, ela convidou a gente para compor esse projeto para teatro legislativo. E aí, como eu já cheguei no CTO, já tinha terminado, né, naquela época, fazer formação nos anos 2000, já tinha terminado essa era do teatro legislativo, do BOAL, queria, assim, só para a gente poder começar a pensar em termos de praxis, né, como é que se organizava. Por exemplo, eu vi uma estrutura num trabalho de pesquisa que fala sobre essa estrutura do teatro legislativo, começando com o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, um dos dois braços, dois ramos era o CTO, o outro o CDDH, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E aí o mandato vereador Augusto Boal tinha um gabinete geral, um gabinete interno, um gabinete externo, a Câmara na Praça, mala direta interativa, e o elenco permanente dos espetáculos do mandato, que geravam os núcleos, os elos, e aí iam fazer os projetos comunitários, as formações comunitárias, e depois os núcleos, os festivais, até chegar às súmulas e às células metabolizadoras para concretizar os projetos de lei, as ações legais, as intervenções diretas. Queria que você falasse um pouco dessa estrutura interna, que isso é muito importante para quem tem interesse de levar a praxis do teatro legislativo, porque eu acho que uma das questões com a saída, eu gosto de falar dessa forma para não falar de outra forma, com a saída de cena do Boal, né, depois dessa brilhante atuação dele, eu penso que a gente ficou meio sem direção no teatro legislativo. O CTO meio que deu uma parada no teatro legislativo, claro que, né, o contexto de sobrevivência, né, sobrevivência cultural, financeira, tem tudo isso em jogo. Mas eu queria provocar também essa questão da continuidade, porque ele sempre enfatizava, né, que o Teatro Fórum deveria continuar com o teatro legislativo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura e dessa que o CTO está pensando de continuidade no legislativo, dado que a gente está sem liderança, né? Tanto no Teatro do Oprimido, a gente está sem uma liderança nacional, como a figura do Boal, a gente viveu essa crise de liderança agora no PT, com a saída do Lula, com o impeachment, o golpe, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva técnica e política, e obrigado. Eu respondo o William, ou mais gente, ou como é que a gente faz? Faz um bloco ou manda... Simone, tem mais pessoas, Simone? Eu estou por aqui. Não, por enquanto não tem nenhuma mãozinha, e em termos de comentário aqui no chat também não temos. Eu acho que poderia responder a ele. Tá, joia. Então maravilha. Então posso... E, Gel, só para você saber, as pessoas aqui, tem um monte de gente, mas eles anotam tudo, ficam na dificilmente eles perguntam, eles ficam anotando tudo aí. Galera, o Gel é de casa aí, tranquilo, vocês mesmo não conhecendo tudo sobre teatro do oprimido, tudo sobre teatro legislativo, se quiserem perguntar a ele, maravilha. Então vai para o William, vai lá, Gel. Então, rapidamente só, eu acabei de botar uma poesia do Langes Hughes aqui no grupo, aqui no chat, negro, que inclusive o pessoal fala que esse mote, negro é lindo, surgiu a partir das poesias dele, que o pessoal colocou, e também tem um artigo sobre ele e o jazz, né, esse trabalho dele no jazz. A pergunta do William, na verdade, é a palestra inteira, né, assim, vou ver aqui como é que a gente faz para organizar. A gente tem, na verdade, quando você falou CDDH, não é um elemento externo, né, pelo jeito que você falou, parecia que é uma ONG, na verdade não, na verdade é a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, né, que o BOL assumiu, né, porque o mandato são 4 anos, o BOL assumiu, a gente ficou em 93 a 96. Os 2 últimos anos, o BOL foi o presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos. Né? Então, como é que a gente funcionava? A gente tinha... Né, o BOL sempre falou assim, eu vou ser vereador, mas eu não vou parar de fazer teatro, não. Eu vou continuar a fazer teatro. Eu não vou ser igual o Ronald Reagan, que era um péssimo ator e foi um péssimo presidente. Né? Ele brincava com isso. Né? Então, como é que era? O CTO, né, praticamente todos os coringas entraram para dentro do mandato. Então, nós éramos assessores. Todo vereador tem o seu assessor. Se o cara é da saúde, então o cara pode ser um médico, um enfermeiro. Kátia, fecha teu microfone, Kátia, por favor. Então, eu tenho contato com os hospitais X ou Y, enfim, a base dele, cada um tem a sua base. A gente, no caso,
né, a gente era os coringas, né, que eram os assessores do Boal. Mas também tinha, obviamente, Só um minutinho, João, peraí. É que a Luana está tentando fechar o microfone da Kátia. Pode ir. Ela, sem querer, cortou o meu. Tudo bem. Foi andando. Vai lá. Mas vocês ouviram até onde? Então, você tem os assessores, né, do teatro, mas você tem também a assessoria parlamentar, que é da própria Câmara. Por exemplo, o Luiz Mário, que o Lico falou que vai falar aqui, era um cara que era do PT e era da assessoria, justamente para tentar, como é que juntava essa loucura do teatro com a legislação, né? Como é que a gente faz essa transposição do teatro para a legislação? Ou para uma ação política, né? Porque o teatro legislativo isso é importante. O teatro legislativo não é só criar lei. O teatro legislativo é fazer mobilização, é fazer núcleos, fazer intervenções de agente próprio, né? A gente fazia o que o Boal chamava de incêndio, né? Tinha lá uma greve de professores. Opa, vamos fazer uma peça aqui rapidinha de meia hora e vamos lá se apresentar, que é uma coisa que o Vianinha fala muito, que eles faziam na época do CPC, né? Então, William, a gente tinha os coringas, e os coringas, cada coringa fazia os seus contatos nas suas áreas, né? Às vezes uma pessoa, eu era estudante, eu tinha contato com pessoas do movimento estudantil, ou comecei a fazer contatos com pessoas de favela, na saúde mental, né, que foi um movimento que me interessou. Eu tinha uma amiga que era da Casa das Palmeiras, no caso, então ela me levou até lá, então fez essa articulação. Então cada um tinha os seus grupos, né? E a partir desses grupos é como o núcleo que a gente tem. A gente tem um núcleo temático e territorial, né? Como o cara está colocando aí no livro. Mas isso não quer dizer que sejam estanques. Às vezes tem um núcleo que é territorial, mas é temático também, né? Por exemplo, o Senum, né, que é um grupo de negros, ele não era um grupo territorial, ele é um grupo de negros de diferentes locais do Rio de Janeiro, né? A Casa das Palmeiras é um núcleo que é territorial, né, porque tem a Casa das Palmeiras, mas ao mesmo tempo é temático, ele é sobre a saúde mental. Então, às vezes... O Atobá também, né? O Atobá também, era um grupo de questão LGBT, que eram pessoas de várias regiões, que foi, inclusive, que criou a lei, né, uma lei que outro dia o Eduardo Paes colocou, né, que é a lei contra o não atendimento, né, das pessoas LGBTQI em bares, por exemplo, em bares ou qualquer comércio, né? A gente criou uma lei que, se você vai lá, a pessoa é negada a ser atendida, você faz uma denúncia, ela leva uma multa e depois ela pode até perder o alvará, né? Tem todo um processo da lei. Então, William, a gente criava os grupos e os grupos criavam suas peças. E a partir dessas peças, você via onde é que estava a possibilidade de ter uma ação legislativa. Pensando um pouco até no que, mas como é que é o legislativo? A pessoa fala, mas é lei, tudo é lei. Assim, se a gente for ler, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo, ele costuma dizer assim, tudo é lei na sociedade. Só que algumas são normas, né, e outras são só legais. Então, por exemplo, você tem coisas que viram lei, mas que já fazem parte da lei no sentido do ordenamento da sociedade. Por exemplo, essa própria questão homossexual. Não é proibido oficialmente em lei você ser homossexual, mas você tem todo um preconceito. Mas hoje a gente sabe que em vários países do mundo existe inclusive uma lei que proíbe você ser homossexual, né? Na Rússia, nos países do leste europeu, tem várias questões. Então a lei em si não é só uma lei do papel, não é a Constituição somente. É a forma de você lidar, de você normatizar as suas relações e as suas opressões. Então, a partir daí, tudo você pode estar discutindo um processo de lei, né? Ou de uma ação política. Então, isso que é fundamental. Então, você vai descobrir isso junto com o grupo. E aí, o grupo vai se apresentar. Normalmente, a gente se apresentava ali no próprio local, né? Então, por exemplo, o grupo do Atobá, né, que a gente está falando do homossexual, ele se apresentou primeiro dentro da instituição dele, Atobá, para debater com as próprias pessoas LGBTQI, até para ver, pô, essa peça é assim mesmo que acontece. Eu lembro que na peça do Atobá era sobre a questão do emprego, né? Numa entrevista de emprego, que o cara acabava sendo cortado, né, porque via que ele era gay e tudo mais, tinha todo um preconceito em relação à questão do trabalho. Então ele não aceitava a pessoa porque ele era uma pessoa LGBTQI. E a gente apresentou no Atobá. Depois a gente começou a apresentar em vários locais, em universidades, em favelas, né, porque a ideia, inclusive, é quebrar também a rede de opressão que às vezes a gente fica também no mesmo grupinho. Esse pequeno texto que a gente leu aí do livro, você vê que tem um grupo do Senum que vai ver a apresentação lá no Chapéu Mangueira, na favela. A gente sabe que no Rio de Janeiro, no Brasil, na favela, você tem muitos negros, mas nem todos são negros. Mas o grupo era de negros. Mas aí a ideia é um
contribuir com o outro. Então o SENU se apresentou também, e aí o pessoal da favela podia contribuir com eles, ou um grupo LGBT se apresentar para um grupo de saúde mental, né? Às vezes pode ter uma pessoa da saúde mental que é LGBT, ou uma pessoa da LGBT que é da saúde mental. Então vamos dialogar, é quebrar também, porque muitas das vezes as opressões elas ficam em caixinhas. Você fala sempre a mesma pessoa. Um grupo de mulheres só para o grupo de mulheres, um grupo de gays só para o grupo de gays. É claro que você tem esse primeiro momento, mas a gente tem isso que o BOL chamava de rede de solidariedade. É justamente a gente vê que o BOL brincava que você tem um quartel-general onde saem os opressores. E muitas vezes os opressores são muito parecidos. Ou são os mesmos, ou muitas vezes têm as mesmas ideias, ou as mesmas ações corporais. Então, às vezes, uma estratégia que um grupo consegue descobrir para lidar com o opressor, né, o grupo X, pode ser usada para o grupo Y. Se não exatamente essa mesma estratégia, ela pode ser adaptada para ser usada para esse grupo Y. Mas a importância é você também saber que, né, o grupo gay tem o grupo negro que é oprimido, tem a mulher que é oprimida, tem o saúde mental que é oprimido, tem o idoso que é oprimido. A gente tinha mais de 40 grupos, né? Então é importante você criar essa rede para quando tem um problema. Digamos que um homossexual do grupo apanhou da polícia. Opa, vamos fazer uma manifestação. E aí não vai vir só o pessoal homossexual, vai vir o pessoal do movimento negro, que a gente está trabalhando, o pessoal da favela, o pessoal da saúde mental. Quer dizer, vai vir esse pessoal todo e fazer a denúncia de uma opressão, que mesmo não sendo o cara da saúde mental que sofreu, é um aliado dele nesse sentido. Então esse é um processo que era fundamental no teatro legislativo. E aí quando a gente se apresentava, a gente tinha essa parte da célula metabolizadora, né, que o BOL chamava, que era justamente um grupo de 2, 3, 4 pessoas que era formada pelo coringa do grupo, um especialista, digamos assim, tipo assim, digamos que seja uma questão sobre LGBTQI. Então o cara do Tobá, o coordenador, o diretor do Tobá, estava nessa célula, e um advogado, né, geralmente um advogado do nosso mandato, ou um advogado até do próprio movimento da LGBTQI, né, que na época quase não tinha isso, né, mas hoje já com certeza deve ter. Então essas pessoas faziam uma célula metabolizadora que a partir das intervenções que aconteciam, e as sugestões vinham não só das intervenções do fórum, né, como a gente fala, que as pessoas aqui já sabem, né, quando você entra em cena e tudo mais, mas também sugestões, a gente fazia um papel que as pessoas entregavam, né? Então a célula metabolizadora pegava esse material e tentava sistematizar, e dependendo do tempo, obviamente, às vezes era uma apresentação num espaço, você tinha pouco tempo, às vezes era num festival de teatro legislativo, então você tinha mais tempo. Esses 14 que saíram foram debatidas com a própria plateia, né, como aconteceu, por exemplo, em Santo André, né? Depois o teatro legislativo foi meio incorporado em Santo André com um orçamento participativo, junto no fórum. Antes das sessões de antes das sessões de orçamento participativo, né? Olha só o nome, orçamento participativo, que a galera não dava para entender porra nenhuma. Você tinha uma peça de teatro oprimido sobre isso. Então você já debatia, já introduzia a temática sobre o orçamento participativo. Então essa era essa lógica. Então você debatia, colocava a proposta para a plateia, vota-se, né? A gente tinha, cada um era um vereador, cada um era um, né? A ideia é essa. E você organizava isso, fazia um manifesto, fazia textos. Tanto quando a gente foi levar essa lei, por exemplo, da cota, né, das ações afirmativas, lá com o Chico Alencar e o Mink na LERJ, ainda na época, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a gente levou um monte de gente de pré-vestibular comunitário, que na época já tinha, hoje tem muito mais, mas na época já tinha um movimento desse sentido. Então, acho que mais ou menos, não sei se eu respondi tudo que você falou, William, que eu acabei não notando. Mas acho que no geral... Sim, no geral, sim. Era uma última questão, era sobre o direcionamento do teatro legislativo dentro do CTO no atual momento. O que você está pensando? Como é possível atuar nesse cenário que a gente está vivendo? Ô, Gial. Então, aí o Cristiano, eu vou fazer o seguinte, tem o Giovanni também que estava querendo perguntar, eu acho que talvez agora a gente possa abrir um pouquinho para ele falar. Faz um bloco aí, então. Aí ele faz um bloco. Queria perguntar também. E é o último, mas acho Simone, que nem perguntar, tá? Não. Sim. Na verdade, o Olivar falou comigo lá do YouTube, aqui no WhatsApp, falou que em 2001, você falou que em 2000 chegou no CTO e não tinha teatro legislativo. Em 2001, ele falou que uma das leis foi do Corpo em Cena, um projeto de lei, em 2001, e a outra em 2004, do grupo Panela de Opressão. Pedi para falar contigo. E em 2019, a gente lá do Cor do Brasil fez teatro legislativo lá na Califórnia também. Um grande projeto.
Bárbara Santos e Alessandro Conceição deram oficina. Tem algumas iniciativas continuando, William. O problema também, por exemplo, o Cássio está falando essa lei de 2001, 2004, né? São leis que entraram lá atrás. Às vezes, a gente sabe como é que é, né? Às vezes uma lei demora 10 anos. Essa lei que eu falei do Paulo Delgado, por exemplo, demorou 10 anos para ser aprovada. Né? E tem lei que não vai ser aprovada, a gente sabe disso. Né? Por exemplo, a gente tem até hoje leis, da época que a gente fez o projeto nas prisões, a gente tem 3 leis lá na Câmara de Deputados, que de vez em quando eu recebo uma notícia, andou um minutinho, que agora está totalmente parada, né? Porque agora tem um coronel lá até pior que o coronel, tem aquela Bia Hitz, né? Que é uma fascista que veta tudo. Então a gente tem leis, a gente tem 2 projetos de lei, 3 projetos de leis, a gente tem nas prisões. A gente tem um projeto de lei que é muito interessante que a gente fez, que era da criação de um sistema participativo tríade, né? Dentro de todo presídio, a ideia é que a gente tivesse um sistema que tivesse um familiar, um funcionário e um preso, né? Que seria uma forma de quê? De conversar sobre os problemas da prisão, ter uma rebelião, não sei o quê. Enfim, seria uma forma de ter alguma forma de diálogo maior dentro das prisões. Isso foi uma proposta que a gente fez. A outra proposta que a gente fez foi que partiu dos próprios funcionários da prisão. Que o problema que acontece em São Paulo, que é o seguinte, que eles falaram: o funcionário está lá, né, o agente penitenciário, tem uma rebelião, o cara é feito refém, e aí negocia e tal, não sei o que, o cara consegue ser liberado, né? Imagina, o cara lá refém com a faca no pescoço, aquela situação, mata, morre, não sei o que, aí o cara é liberado. No dia seguinte, o cara é obrigado a voltar a encontrar esse mesmo cara que botou a faca no pescoço dele. Né? Então, é um projeto que prevê uma dispensa para o cara, um acompanhamento terapêutico, né? Uma série de coisas que são importantes para esse profissional também. E um terceiro que esse está encaminhado também via Thalíria Petroni, que é uma ideia que surgiu, que era um grande debate, esse foi um debate super delicado e complexo, que é, até hoje, quando a mãe tem um filho, né, ele fica praticamente preso dentro na prisão, junto com ela, o que é um dilema, porque ao mesmo tempo que é um absurdo, a criança também quer amamentar, então você fica aquela situação, ela fica na prisão, não fica na prisão, ele já vai nascer na prisão, tem todo um debate que aí é uma complexidade, tem várias opiniões. A gente conseguiu chegar na construção de um certo consenso, que é o quê? Esse filho fica com a mãe, mas seria feita uma creche do lado de fora da prisão, próximo à prisão. Né? Então, teria o simbolismo de que seria um espaço fora da prisão, territorialmente, né? Que a gente sabe que isso não é simbolismo, né? O simbolismo não é pouco, né? E essa presidiária poderia ir, né? Né? Em diferentes momentos, amamentar essa filha e tudo mais. Então, ela estaria fora da prisão. Então, essa foi uma proposta que a gente fez também, que foi um debate muito quente. Eu me lembro que a gente fez esse debate lá em São Paulo. Maravilha. E sobre hoje a gente está nessa situação, né? A gente tinha um trabalho com a Marielle Franco, que, enfim, foi, né, obviamente interrompido. A gente tem algumas outras vereadoras, né? A Dani Monteiro já teve alguma coisa, a Mônica Francisco, né? Tem algumas pessoas ou outras, mas infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade disso, e ainda mais agora com a pandemia que está, né, tudo praticamente impedido. Assim. E a gente vai ter aqui a Cida Falabella também, a Gabriela Chiari. Né? Isso, a Cida deu continuidade a isso lá em Belo Horizonte. Né? Tem a galera lá também de Pernambuco. E aqui, Gel, sempre perguntam ou colocam, né, como é que seria hoje, nesse momento fascista, as armas, né, que o Bolsonaro coloca aí nos seus soldados, como é que seria fazer teatro na rua, teatro fórum na rua, teatro legislativo, a violência, né? Então, uma pergunta ou uma questão que em todo encontro aqui sempre se faz, né? E uma outra coisa que vem circulando é a ideia da gente se juntar, né? Talvez também a galera do Chile, que está tentando o teatro constituinte, né? Uma vez que vai ter lá a Constituição nova. Então, aqui também vem circulando, a galera da Argentina também está propondo que a gente se reúna, se organize, para fazer mais e novas experiências, né, neste cenário.
Inclusive, a professora Cecília da Unicamp, que também está aqui com a gente, ela acha que a gente deve usar, em relação aos candidatos de esquerda, né, tentarmos auxiliar os candidatos de esquerda a fazer essa discussão, né, no campo. E ainda tem uma, como é que a gente faz teatro legislativo aqui, por essa polis, por essa virtual. A Luana fica falando que aqui é a cidade, a polis, é a sociedade, e onde está se dando tudo isso. Bem, eu não sei se a gente fechou, galera. A gente dá um refresco aí para Gel Brito. Né, eu só queria saber se o Giovanni, porque ele estava querendo falar um tempinho, daí eu acho que a gente podia pelo menos abrir para ele. Sim, sim. Vai, Giovanni. Oi. Aqui é o Araxane, aí tudo bem, Gel? Oi, Rio Grande do Sul, né? A gente fez formação lá em 99. Lembro. Baguri, lembro. Depois não parei, né? E a última edição de um projeto que eu tenho aqui, eu tive seis pessoas do direito, né, advogados, e inclusive duas mulheres, né, estão trabalhando com um abrigo de mulheres com violência doméstica, né. E eles estavam interessados no teatro legislativo. Quando eu subi, eu entrei nessa turma, assim, né, foi em cima. E eles querem depois multiplicar comigo aqui no Rio Grande do Sul, né, o teatro legislativo. E a pergunta que eu ia fazer, né, é assim, como é que está no resto do mundo, né, e fora no Rio de Janeiro, onde é que se multiplicou, né, o teatro legislativo, assim, por informação, né. E eu estou fazendo um outro projeto aqui que é Teatro do Oprimido e Palhaçaria, né? Então a gente está fazendo pesquisa. Se alguém aí da turma tiver alguma informação, alguma coisa assim também, a gente está aceitando, né? Bom, é isso. Mais alguém ou posso responder? Pode responder, tranquilo. Então, vou pegar do final. O teatro legislativo do mundo, eu sei que teve uma experiência muito forte, mas parece que agora não está meio parado, é em Portugal, né? O José Soeiro, que é um deputado do Bloco de Esquerda, que é um cara que trabalhou muito a questão, inclusive também com os universitários lá, dos créditos universitários. Ele é um cara bem interessante, inclusive tem um texto dele nessa nova edição do Teatro Legislativo, porque essa edição que o pessoal leu aqui é a edição antiga. Saiu essa edição nova da editora 34, se eu não me engano, que tem um texto dele, inclusive, também tem um texto meu, mas ele é o cara que eu acho que mais interessante nesse sentido, né? Chegou a fazer na Áustria, então não tem tanta informação de outros locais, eu acho que mais em Portugal mesmo, né? E sobre o que o Lico estava falando, fazer aqui começando pela parte mais fácil, que é mais difícil, né? Fazer aqui no virtual. Na verdade, eu não sei se eu sou muito a favor de fazer no virtual, não. Eu sou muito resistente ainda a essa coisa do teatro aqui no virtual. Talvez seja porque eu sou velho, né, já tenho 5.2, sei lá, porque realmente eu acho meio difícil. Eu acho que a gente pode conversar, sentar. Eu acho que a gente até né, quando voltar, sei lá quando é que vai voltar, daqui a 1, 2, 3, 5 anos, quando é que vai voltar, né, manter algumas coisas do virtual, né, aproveitar que às vezes você pode ter uma conversa assim com pessoas do mundo inteiro, né, que é uma coisa que a gente é bom manter. Mas o teatro mesmo, para mim, é olho no olho, é toque, enfim, para mim realmente não é possível. Essa é a minha opinião. Posso estar sendo conservador, careta, enfim. E sobre fazer o teatro na própria situação do fascismo, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer, né? O CTO chegou a fazer, na época do Bolsonaro, ainda da eleição passada, só que a gente fazia teatro invisível, né? Foi uma estratégia que a gente usou, foi fazer teatro invisível. A gente fez teatro invisível em supermercado, em praça, em alguns... Claro que eram poucos, né? O ideal é você fazer uma situação dessa. Eu vi na Argentina as mulheres fazendo sobre essa discussão do aborto e outras situações da Argentina que estavam fazendo. Quer dizer, na verdade, para você dar certo, como o Bol falou, né, tem que ser uma coisa nevrálgica. Não adianta só você fazer uma cena no metrô. É bom fazer uma cena no metrô? É ótimo. Mas você tem que fazer 50 cenas em 50 metrôs.
né, para você multiplicar aquilo, para aquilo explodir mesmo, para as pessoas debaterem. Então, acho que o teatro invisível é uma ótima ferramenta para isso. O teatro jornal. O teatro fora, eu não sei se a gente vive tempos tão bolsonaristas, né, que às vezes a gente tem que dar o braço a torcer um pouco. Não é possível fazer teatro fora em todos os lugares. Eu lembro, por exemplo, não sei se acho que o Lico já não estava mais no mandato nessa época. A gente chegou a fazer um trabalho na UERJ, acho que foi depois do mandato, na UERJ, debatendo a questão do trote. A gente fez uma peça sobre o trote, né, obviamente contra a violência do trote e tal, e a gente conseguiu apresentar em vários locais da UERJ. Quando a gente foi apresentar na engenharia, né, não dizendo que todos os engenheiros são iguais, mas a gente foi super mal recebido, a gente foi vaiado, a gente foi quase linchado lá, entendeu? Então não foi possível apresentar lá. Então é aquela coisa, não é que você só vai apresentar para os seus, mas também você apresentar para o outro, né? Inclusive essa é a própria história também do teatro invisível, né? Do teatro invisível surgiu a partir na Alemanha nazista, tinha essa situação onde as pessoas de esquerda mostravam suas peças e aí debatia com a plateia de alguma forma. E aí os nazis pegaram também o teatro, daí usaram, só que pela direita, né, contra os judeus e tudo mais. E aí, só que aí, quando o pessoal começava a fazer o teatro, os nazis já chegavam e já batiam no grupo de esquerda. Então, o que eles começaram a fazer? Vamos fazer um teatro que não é teatro. Então, começaram a fazer a lógica do teatro invisível. Como o Martin Luther King também fez isso. O Martin Luther King usou muito o teatro invisível, não com esse nome, né, que eu estou dizendo, mas ele fez na época dos direitos civis, ele chegava nas cidades, fazia uma apresentação nos bares, chegava lá um negro, opa, eu quero comer aqui, me dá um cafezinho, e naqueles lugares que não podia negro ser atendido. Aí o cara era preso. Aí chegava um outro negro, eu quero um bolo de chocolate, aí era preso. Aí acabava que eles faziam uma performance, né, que 30, 50 negros eram presos numa cidadezinha minúscula que nem dava mais a prisão. Então isso criava um fato político que explodia na cidade, né? Isso é uma forma também de teatro invisível que está se fazendo. Então eu acho que isso é algo que a gente pode pensar. Agora, uma outra coisa que eu tenho pensado há um tempo recente é sobre a questão da estética do oprimido em relação à conexão com as guerras híbridas, né? O que é a guerra híbrida? É um conceito, não é tão novo assim, mas é um conceito que vem sendo debatido muito agora, que é o quê? É aquela guerra que não é bélica, digamos assim, sendo bem rasteiro aqui, né? É a guerra que usa o lei-fé, né, que o pessoal usa, né? É o Moro, é a Globo, é até derrubar a Dilma, dar o golpe, né? Você tem um apoio imperialista, obviamente, dos Estados Unidos, você não precisa dar um golpe de tanque, mas que é o que eles chamam de guerras híbridas, né? Isso aconteceu aqui, aconteceu no Paraguai, aconteceu em vários locais, tem acontecido, né? É uma outra estratégia da direita conservadora, porque eles atacam os sentidos, eles usam o Facebook, eles usam, né, eles fazem esse levantamento, aquele cara estadunidense lá que foi assessor do Trump e foi assessor do Bolsonaro aqui também, que eu não vou lembrar o nome dele agora, quer dizer, eles usam nesse sentido, né? E o Boal, por incrível que pareça, meio visionário, ele dizia isso, é a terceira guerra mundial, a terceira guerra mundial não vai ser com armas, né, vai ser a guerra dos sentidos. Então eu acho que é uma coisa também interessante para a gente poder pensar sobre isso. O que a gente pode usar da estética a favor dos oprimidos contra essa corrente que tem, né, que tem e que existe até hoje, que o mesmo Bolsonaro caindo hoje ou em 2022, o bolsonarismo não vai cair. Ele vai ficar aí uns 5, 10, 20 anos, vai depender da gente. Se a gente ficar parado, vai continuar, vai voltar, na eleição seguinte ele volta. Ou mesmo dá um golpe e ele entra de novo. Então isso é um trabalho que tem que ser feito permanente, é uma disputa de hegemonia, né? Como diria o próprio Gramsci, né? Então, nesse sentido, eu acho que a estética do oprimido, ela pode ser muito bem usada e trabalhada e pensada para ações com grupos que a gente possa estar trabalhando. Gel, deixa eu completar aí com o Alexandre, né? Alexandre, não foi? Estava falando do Rio Grande do Sul. Arachane, desculpe, Arachane. Arachane, bem rapidinho, eu coloquei no grupo esse livro novo, do Gesto, né, volume 2. Eu mandei um PDF, não sei se você pegou. Aqui tem um artigo sobre saúde, mas através da palhaçaria e teatro do oprimido. É um artigo coletivo, inclusive, da galera da UFRJ, tá? Então, dá um pulinho lá. Na Agitou, no nosso canal, também aparece algumas coisas sobre teatro oprimido e palhaçaria,
e com certeza esse ano vai rolar. Em relação a teatro legislativo no mundo, vai estar conosco a Kelly Shi. Ela fez em Taiwan um senador, o teatro legislativo, e ela vai falar aqui, vai mostrar como funcionou lá. E o Caixa também citou Los Angeles, né? Então, a gente tem notícias reais, concretas, de Taiwan, Los Angeles, Alemanha, né? E Brasil, algumas. Agora, dos motivos, esqueci o nome, Arashani. Um dos motivos que eu vejo do teatro legislativo acontecer ou não é o parlamentar. Né? É fundamental, Arashani, que o parlamentar, o grupo, né? O coletivo de parlamentares aí da sua cidade apoie, né? Dê estrutura, porque a gente conseguiu com estrutura. Era o mandato inteiro trabalhando a partir desse ponto de vista, dessa estética e dessas ideias. Né? Claro, tinham outras leis que chegavam para a gente, né, para o Boal, ele era vereador de toda a cidade e um dos 42 vereadores do Rio. Então, alguns assuntos apareciam, alguns eram possível até estetizar, a gente divulgar, colocar para os grupos, né? Mas precisa do parlamentar, como o William está falando, da vereadora negra lá de Vitória, Espírito Santo. Então, para ele funcionar, precisa que o parlamentar, a parlamentar, compre essa ideia. O que aconteceu? Aí é um pouco a minha opinião, Gel. O Partido dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro, né, ele sofreu várias questões internas no Brasil, mas no Rio internas, que veio, inclusive, a criar o PSOL, no Rio de Janeiro. Né? Houve muitas dissidências, o Chico Alencar, entre outros, houve muita dissidência. E aí veio também uma quantidade de movimentos e movimentações que impediram a continuidade. O Boal não ter sido reeleito, a gente já falou isso aqui também, né? A gente não acreditava que ele não seria reeleito. Então, muito da consagração, da estruturação, esse livro que nós estamos lendo aqui, ele é incompleto, né? Ele foi sendo escrito, sendo registrado, mas não foi o trabalho final sobre essa técnica, né, que está na árvore do teatro do oprimido. Então, só dando essa contribuição aqui, Gel, para o Arashani, o Taiwan vai estar aqui com a gente, a Kelly, precisa que o parlamentar assuma, não adianta fazer um grupo de teatro legislativo sozinho, não adianta, tem que estar organicamente, né, podendo pegar o que sai do fórum, o que sai das manifestações dos grupos e entrar via lei na Câmara, na Assembleia, dentro dos padrões, colocado em votação. Não adianta fazer sem isso, sem essa arma, sem esse instrumento. Então, nesse sentido, eu fico pensando que talvez reunir com parlamentares uma frente, né, de parlamentares de esquerda e talvez até de vários partidos que se comprometam agora nas eleições que nós vamos ter para as assembleias, que se comprometam com levar ou aceitar o projeto do Teatro Legislativo. Era isso, gente. Muito obrigado. Gel, quiser se despedir da galera, brigadão, foi ótimo o papo, estou muito feliz. Você contribuiu muito, viu? Bastante mesmo. Tá ótimo. Não, tudo de bom e reforçando a questão do meu livro, deve estar saindo em breve, aí eu aviso para vocês. Manda esse livro 2, acho que não tem PDF não, Lico. Manda para mim Não tem não? Vou te mandar. Tá. Saiu agora. Tem, tá. 10 dias, vou te mandar. Beleza. Não, tudo de bom para você, para todo mundo aí, né? Foi muito legal estar com vocês, conversar com vocês, e espero que em breve a gente possa fazer isso tudo ao vivo.
Tomando uma aí, com todo mundo, que todo mundo merece. Gente, então, mais uma vez, obrigado muito à equipe, né, que mantém, que organiza isso aqui já há muito tempo. Obrigado, Clara, obrigado a todo mundo aí também que ajudou. Cíntia, né? Ana, Cíntia, Simone, tem a galera mesmo, Caixa, tem a galera, a Daniela, tem a galerona que está aqui com a gente. Muito obrigado, e obrigado principalmente a vocês que estão aqui no Zoom conosco, ou que estão aí no YouTube, e você, que eu sei que vai ver depois, está ralando, as aulas voltaram às presenciais, o trabalho presencial está voltando aos poucos, e muita gente que ficava aqui online não está podendo, mas assiste depois. Eu sempre olho lá depois no canal do YouTube e dá aqueles saltos para 100, 200, 300 visualizações. Então, muito obrigado. Até segunda-feira que vem, com o Teatro Legislativo e o Gesto, Grupo de Estudos Virtuais em Teatro do Oprimido. Valeu, gente. Valeu, Gel. Obrigado. Valeu. Traz mais. Obrigada, gente. Valeu, querido. Um abraço. Até a próxima.